Guarani definido escalado, somente uma novidade, o Isaac para enfrentar a equipe da Ferroviária com Kaique France, Nayan, Rafael Donato, Jonathan e Emerson, William Farias, Isaac, Cachoeira e João Paulo, Herbert e Luca, o time do técnico Hélio Cizenando. Batista. O CH, Gleger e Roger seguem com a jornada e eu me despeço do Tigrão. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Olha, muito obrigado pela grande audiência. Mas na sequência, continue por aqui. Na sequência, vem aí grande jornada esportiva Bandeirantes, Ferroviária e Guarani, direto de Araraquara. Fique aqui, porque aqui é muito, mas muito melhor. Roger Williams vem aí rasgando a lata para todo o Brasil. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! E ele não perdoa, ele marca! Abertos os microfones da Bandeirantes em Araraquara. Arena da Fonte Luminosa, Série C, quarta rodada. Mais um jogo para o Bravo Bugre Campineiro vencer e continuar a sua luta rumo à Série B do Campeonato Brasileiro em 2027. O adversário é a dona da casa, Ferroviária, que está mais preocupada a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2, onde está disputando, está viva a ferrinha para subir para a Série A1 de 2027. Por isso, vai mandar a campo, como tem feito, um time reserva para pegar o Guarani, comandado pelo Hélio Cizenando. Esse é o jogo que vamos acompanhar aqui na Bandeirantes, duelo paulista no Campeonato Brasileiro da Série C, um clássico do interior. São 102 partidas entre as duas equipes tradicionalíssimas. O Guarani tem a vantagem com 51 vitórias contra 28 da Ferroviária e 23 empates. Arena Fonte Luminosa com 22 graus de temperatura. Nós estamos chegando no FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está comigo, imagens ao vivo da nossa cabine, deixe o like. Hoje vai ter metinha de like. Deixe o seu comentário também que eu vou registrar para você ao vivo na maior plateia virtual do futebol do Brasil. Estamos também no portal Carlos Batista, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas ou no aplicativo que você desejar ouvir a Bandeirantes. Não há limites para a internet. Em nome de Seara,
Seara, presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Biga Atacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Elogos, materiais elétricos Elogos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam, tem futebol na Bandeirantes. Acerta o seu aí. 19h37, 19h37, hora esportiva do Brasil. Nós estamos chegando, abrindo a nossa jornada esportiva. Guarani e o Bugrão na 10ª colocação com 5 pontos. A Ferroviária SAF, a Ferrinha, penúltima com apenas 1 pontinho. Como eu disse na abertura, tá focando a Série A2 do Campeonato Paulista. Na verdade, mirando a 1, mas muito compenetrada na Série A2, que está chegando na sua fase semifinal. Bugrão invicto na competição. A equipe comandada pelo Hélio Cizenando soma 5 pontos, 2 empates e 1 vitória. A Ferroviária vem de empate sem gols com Floresta. Em 3 rodadas foram 2 derrotas e 1 empate. Convocados para comentar esse jogo do Guarani. Mais um, hein? 4º jogo na Série C. Nossos comentaristas já estão a postos. Vou começar com ele que bate pesado. Alô, Carlos Henrique. Alô, CH. Boa noite, CH. Boa noite, Roger. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Não é o melhor Guarani que está escalado de começo. Com certeza teria, na minha opinião, modificação. Mas o treinador insiste na força do conjunto. Tomara que na prática as coisas andem bem para o Guarani, que precisa vencer, para que a equipe do Hélio Cizenando traga para Campinas 3 pontos, Roger. Valeu, CH, tá comigo, eu tô contigo e ele já esteve lá, sabe tudo de futebol. Kleger Zorzin, visão técnica da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes Campinas. Já tem Bugrão em campo lá na Fonte Luminosa da belíssima Arena de Araraquara. Alô, Glegaço, um abraço, boa noite. Boa noite, Roger. Grande abraço pra você, um abraço pra lá de especial pro amigo ligado na Bandeirantes. É o jogo que o Guarani precisa ganhar, claro, e óbvio, somar pontos, mas apresentar um futebol convincente. Até o momento o Guarani tem somado pontos, mas não tem jogado bem. Tomara que com essa mudança no meio de campo, o Guarani seja mais efetivo, independente daquilo que vai enfrentar. A Ferroviária está com um time alternativo. Independente disso, o Guarani precisa jogar bem e precisa conquistar um bom resultado. E claro e óbvio que o torcedor, né, Rojaço, quer uma vitória. E você falou bem sobre torcedor. A Ferroviária tem a 9ª pior torcida dessa Série C em números. 737 apenas em média. Menos de 1.000 pessoas por jogo na Série C. Lembrando que o Bugre tem a 3ª melhor média da Série C, com 4.500 bugrinos de média. Torcedores do Guarani que vão até Araraquara hoje estão acessando pelo portão 7 e vão ficar no setor 3, à esquerda das cabines de rádio e televisão. Vão pagar R$30, a inteira 15, a meia. Esse também é o preço de outros setores, mas há também o setor mais caro de 40 e 20. É a Ferrinha com público muito ruim nesta Série C. Destaques das equipes, começando pelo campeão brasileiro e o Bugrão, hein? Repórter Bandeirantes Breno Beretta, diz aí, bebê, boa noite. Alô, Roger Williams, um abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Expectativa muito grande da torcida do Guarani, o Bugre definido e escalado pro jogo desta noite. Não terá o Rafael, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E com isso, o técnico Hélio Cizenando escalou o Isaac para a função de segundo volante. Nas demais posições, a mesma equipe que empatou com a Itabaiana.
no domingo da outra semana no Brinco. É claro que ficaram muitas críticas, mas o treinador aposta na continuidade para, quem sabe, o Guarani recuperar os pontos perdidos em casa essa noite na Fonte Luminosa, Roger. Bugrão que vai jogar de branco, já vejo fotos aqui dos vestiários do Guarani, já em campo Bugrão. Em campo também a Ferrinha, que vem agora no seu destaque, essa Ferroviária aí, hein, bebê? E ela que vai jogar de grená, e só tem 2 jogadores considerados titulares que atuaram na vitória sobre o Ituano na última quinta-feira pela primeira semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. Esses 2 considerados titulares apenas escalados pelo técnico Rogério Correia estarão diante do Guarani. Goleiro Denis Júnior, que é um dos principais jogadores do time, e o meia Raoni. Nos demais atletas, todos considerados reservas, inclusive 5 jogadores revelados nas categorias de base. Mas é claro que a Ferroviária quer somar pontos, porque, segundo o técnico Rogério Correia, um dos objetivos também é alcançar o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, Roger. Por isso tem que vencer hoje em Guarani, para deixar um adversário direto. Esses caras vão vir com o time principal depois que acabar a Série 2. E aí não vai ser moleza não. Tem que aproveitar hoje. Em 17 minutos sem bola rolando na Arena Fonte Luminosa, para a 103ª partida da história entre Guarani e Ferroviária. Mas eu estou destacando agora o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Meu amigo, meu mestre, alô, Edu Pinheiro, um abraço, boa noite, Edu Zaço. Ora, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, meu grande amigo Roger Williams, pela ponta esquerda, o moço de Americana. Um abraço a todos aqui da equipe também, em especial aos amigos da Bandeirantes, aos ouvintes. Olha, público em Araraquara sempre foi um problema. Mas eu lembro de um Ferroviária em Guarani com 13.600 pagantes. Opa, o que aconteceu? 13 mil? Lá em Araraquara? Ferroviária em Guarani? Sim, no dia 2 de maio de 2015, arredondando aí, há exatos 11 anos, a Ferroviária já era campeã da Série A2. Era a última rodada, a Ferroviária campeã, estava tudo certo. E o Guarani não tinha mais chance. Inclusive os jogadores, pra vocês terem uma ideia, nem se concentraram. Se apresentaram à tarde, no dia do jogo. Esse jogo começou o quê? 19 horas. 2 da tarde, a rapaziada do Bugre se apresentou, pegou o buzu, foi pra Araraquara, foi 0-0 inclusive, e o Bugre colocou a faixa de campeã na Ferroviária, campeã da Série A2 de 2015. A Ferroviária subiu depois de 19 anos, isso 2015. Depois de 19 anos, a Ferroviária voltava para o Paulistão. Ferroviária e Guarani, mas é um jogo, mais de 100 confrontos entre Ferroviária e Guarani. Os saudosos se lembram daquele Guarani e Ferroviária, a Ferroviária e Guarani, tantas vezes no Brinco e também lá em Araraquara. Olha, na Série C é o seguinte, nós tivemos sábado, Brusque 2, Confiança 1, Itabaiana 1, Paysandu 4. Ê, Guarani, hein? Itabaiana 1, Paysandu 4, Maranhão 2, Volta Redonda 1, Botafogo da Paraíba 1, Floresta 2. Ontem, Santa Cruz 0, Amazonas 1, Amazonas líder, hein? Ainda ontem, Barra 2, Inter de Limeira 2, Anápolis 3, Figueirense 1, Ituano 4, Maringá 1. Hoje, além de Ferroviária e Guarani, tem Caxias e Ipiranga. Olha, o Bugre está, deixa eu ver aqui, na 10ª posição com 5 pontos. Se vencer, entra no G8. O Guarani pode ser terceiro, pode ser quarto, pode ser quinto, vai depender de ganhar e quanto que vai ganhar. E dependendo também do Ipiranga. O Ipiranga tem esse confronto com o Caxias, é confronto gaúcho. Se o Ipiranga vencer, não será bom para o Guarani. E na Série B, em andamento, Atlético e Náutico 0-0 lá na cidade de São João del Rei. É isso aí, meus amigos. Equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e
e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. O progressista sabe que é preciso endurecer as leis para combater o crime. Eu que ando muito pelas cidades de São Paulo, escuto muito isso. Maurício, a polícia prende o bandido, mas a justiça solta. Por isso, o Progressistas apoiou Guilherme Derrite na segurança pública do estado. Sabemos que agora é hora de reduzir a maioridade penal e levar mais segurança para cada município do estado de São Paulo, para proteger você e a sua família. Lei número 9.096/95. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Nós lutamos muito para aprovar a lei antifacção no Congresso e conseguimos. De agora em diante, bandidos e criminosos vão pagar mais caro pelos crimes que cometerem. Com todo o rigor de leis mais duras, penas mais longas, sem benefícios e regalias. Agora é força total para reduzir também a maioridade penal. Porque quem pode votar, pode responder também pelos seus atos. Isso é mais segurança para as pessoas e punição de verdade para os bandidos. Lei número 9.096/95. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido da Segurança Pública. Aqui é o Coronel Telhado e junto com meu filho, o Capitão Telhado, quero lembrar que o Partido Progressistas trabalha por leis mais rigorosas para colocar bandido na cadeia e pela valorização dos homens e mulheres da segurança pública. Segurança não se negocia. No Progressistas é lei firme e tolerância zero com o crime. O cidadão de bem precisa de proteção de verdade. Chega de impunidade. Conte com o Capitão Telhada. Lei número 9.096/95. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Olá, sou a deputada federal Simone Marqueto e agora sou Progressistas. Juntos vamos continuar defendendo as cidades e levando recursos para o Sudoeste paulista. Sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Com essa união, o Sudoeste paulista ganha mais força. Venha para o Progressistas. Lei número 9.096/95. Bandeirantes. Em 8 minutos tem bola rolando, os times entram em campo nesse momento. Já vão se perfilando para o hino nacional do Brasil, o hino mais lindo do mundo. Bugrão com meias e camisas brancas, calções verdes. A Ferrinha com a sua tradicional camisa grená, meias também na cor grená. Aquele vinho bonito, característico, calções brancos. O goleiro da Ferroviária, Denis Júnior de preto, o goleiro do Guarani, o Kaique França, 1,86 m, com aquele verde marca-texto, arbitragem amapaense, com azul e preto, predominantemente azul. E vem aí, na Bandeirantes, quando o hino começa a tocar, a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani. Alô, alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando em busca da sua segunda vitória na Série C e também querendo manter a invencibilidade do campeonato. Kaique França, o goleiro número 1. E Nayan, lateral direito, veste a 2. Na zaga, o capitão Rafael Donato com a 5, Jonathan, número 4 e Emerson, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, William Farias com a 8, Isaac, 18, Cachoeira, 21 e 10 para João Paulo. No ataque, 11 para Herbert e 9 para Luca. No banco, à disposição de Hélio Cizenando, Matheus Klaus, 12, Ian, 13, 16 Renan Castro, 3 Maurício Antônio, 15 Carlos Eduardo, 20 Diego Torres, 23 Cauã Jesus, 22 Mirandinha, 7 Guilherme Parede, 17 Dentinho, 14 Kevin e 19 para Maranhão. O povo está feliz, tem futebol, com a Ferroviária, a Morada do Sol. É a Ferroviária com o time praticamente reserva, somente 2 titulares que entraram em campo na última quinta, definida e escalada pelo técnico Rogério Correia no sistema 4-4-2. Vai a campo com Denis Júnior, número 31. Nicolas, lateral direito, 27. Na zaga, Ticianelli, 37. E o capitão Guilherme Ferreira, número 4. Na esquerda, Juan, meia dúzia. No meio campo, Schilling, 23. 8 para Alencar, 20 para David Souza e 30 para Raoni.
No ataque, Alisson com a 38 e o centroavante Pedro Estevam, 33. No banco, à disposição de Rogério Correia, Igor Carvalho, 24, 14 Jonathan, 16 Meireles, 17 Cantarelli, 21 para Felipe, 25 Vini Faria, 32 Abner, 39 Gadu, 41 Ortega e 42 para João Vitor. Arbitragem do jogo. O trio é do Amapá. O árbitro é Tailan Azevedo Gomes. Assistente 1, Luan Patrick Pereira da Silva. E assistente 2, Inácio Barreto da Câmara. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Bom, em primeiro lugar, a gente deseja sempre que o futebol de Campinas seja bem representado, que o Guarani vença seu jogo, vai enfrentar uma equipe, um misto quente da Ferroviária. Então, se era possível time contra time titular, agora é mais possível, na teoria, que o Guarani faça um bom jogo e vença a partida. A escalação a gente discute aqui, acolá, discorda e concorda. O fato é que o treinador aposta na permanência e no entrosamento, ou em busca de um grande entrosamento. Vamos ver se vence o jogo, se tem um bom desempenho, mas a partida, apesar dos meninos da base, esses do time da Ferroviária, não enxergo como facilidade para o Guarani. De qualquer maneira, boa sorte ao Bugre nessa partida que precisa ser vencida pelo time do Hélio Cizenando. E você, Gleger, o que você pensa do jogo? A expectativa clara é de vitória. Vitória, tá enfrentando um time, tá envolvido em uma outra competição. Ah, mas tá jogando em casa a Ferroviária. Sim, mas o Guarani ele precisa ser mais contundente, né? O Guarani, para mim, é um dos melhores times da Série C esse ano. É um dos times caros da Série C, que investiu pesado para buscar o acesso. E até o momento, né, não mostrou um futebol de encher os olhos, de cravar o Guarani vai subir. O Guarani vai brigar por uma das vagas. Até agora, não. Tem somado pontos? Tem, efetivamente. Mas o empate na última rodada contra o fraquíssimo Itabaiana deixou o torcedor preocupado. Então, independente daquilo que aconteça, a expectativa é de que o Guarani conquiste um bom resultado e vença o jogo. Roger Williams. Valeu, Gleger, CH, Gleger, dupla de comentaristas da Bandeirantes do timaço do Carlos Batista. Guarani vai dar o pontapé inicial no jogo. Vai dar o pontapé inicial na bola para começar o jogo. Guarani à direita, Ferroviária à esquerda. O árbitro do Amapá já zera o seu cronômetro. Vai começar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá tudo pronto. 19h58. Com 2 minutos de antecedência. Ele vai autorizar. Olha para o quarto árbitro. Sabe que tá um bocadinho adiantado. Mas se tá tudo certo, pode rolar o melão, seu juiz. É isso que ele vai fazer. Atenção, agora ele olha de novo para os bandeiras. Confirma de novo. Guarani à direita, Ferroviária à esquerda, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, quarta rodada, bola rolando em Araraquaraína. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Tenta o Guarani, uma enfiada de bola para Emerson pela ponta esquerda, bola forte demais, sai arremesso lateral, já cobra a Ferroviária. Bola chega até o campo de ataque, escora de peito Pedro, tentando buscar pela direita o Nicolas. Guarani retoma a posse da bola e vem para o campo de ataque. Luca dominou, passou, Herbert na ponta direita, rechaça a zaga, voltou ainda pelo setor direito do campo, arredondou e Nayan rolou essa bola para Isaac, levanta forte, passa em toda a extensão da grande área, vai para fora, sai em lateral no setor defensivo, campo direito para bater a equipe da casa, a Ferroviária, que é SAF. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 1 minuto de bola rolando, comigo Elton Grimaldi na mesa de som, Lucas Pessoa no YouTube, direção técnica Gil Kleber, colocando você dentro da fonte luminosa. Desceu Luca pela ponta esquerda, colocou na grande área, rasga a zaga da Ferroviária, tem dificuldade para sair pro jogo. Guarani vem apertando, vem na marcação. Jonathan Costa errou o bote, agora contra golpe dos homens.
nome. Atenção pela ponta esquerda, Schilling. Desce por lá, ele vai fazer um break na jogada. Atenção, aparece Nayan pra vir na cobertura. Chega junto com ele. Arremete. Colocando pra fora, arremesso lateral pra Ferroviária na ponta esquerda pra bater. Pois não, você tem informação aí, hein, bebê? É o primeiro escanteio do jogo. Escanteio, hein? Aliás, Roger Williams, jogadores muito jovens da Ferroviária hoje em campo. São 5 atletas entre os titulares da base da Ferroviária. Escanteio lado esquerdo. Vai lá, Roger. Abre o guarda-chuva aí, Kaique França, lá vem nas mãos o goleiro, socou, voltou o rebote pra Ferrinha, de fora da grande área, Alencar tentou, passa à direita no gol. Pela linha de fundo, levantamento foi perigoso, o último chute do Ticianelli, depois a bola reboteada dentro da meia-lua. Que perigo contra o gol do Kaique França, hein, bebê? É, mesmo com o time praticamente reserva, somente 2 titulares, a Ferroviária mandando no jogo. No primeiro lance, perigoso, chutou a bola no canto direito do goleiro da equipe do Guarani, o Kaique França, e essa bola passou pertinho, num chute muito difícil do Ticianelli. Desperdiça a chance a Ferroviária, 0-0, tudo igual no placar. 2:44, 22 graus a temperatura em Araraquara. A morada do sol. Lateral para os caras. Nicolas toma distância para fazer a cobrança. Ataca a direita do seu rádio. A equipe da Ferroviária. Onde está postado o goleiro Kaique França. Vai Nicolas. Um latereio. Coloca na grande área. Sobe de cabeça para tirar dali. Guilherme Cachoeira ajudando o setor defensivo. Ela insiste em volta pela direita com Nicolas. Arredondou. Botou à frente. Botou para correr. Forte demais o cruzamento do Pedro. Ela vai pra fora, pra sorte do Guarani. Foi o Schilling que chegou por último, hein, bebê? É, foi o Schilling volante, ele tentou cruzar ou chutar, mas na verdade ele acabou dando um balão pra cima. A bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado, tudo igual na Arena Fonte Luminosa, 0-0. Abraçando o Douglas, tá aqui comigo, Ferroviária 1, Guarani 3. Adriel, Douglas, Daniel de Cambé, um abraço pra você, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixa o like, deixe seu like, o seu joga é fundamental pra nós. Lateral para a equipe do Guarani bater setor direito do campo, aqui no campo defensivo, vai para a cobrança o camisa número 18, Isaac. William Farias está aberto para receber, ele vai colocar lá à frente, levanta essa bola à frente com o João Paulo, escorou lateralmente, ela volta ainda pela direita, bate na bola, Isaac levanta à frente, João Paulo foi ao solo, o árbitro não marcou nada, tentou Isaac pegar a bola, não conseguiu, a Ferguinha vem na escapulida, vem pelo setor direito do campo, atenção por aqui, tem um camisa número 20, David Souza, fez um break, ajeitou um pouquinho mais atrás para o Nicolas, a linha divisória do terreno, ele abre a bola soltando com Arthur Schilling, camisa 23 é volante da equipe da casa, comandado pelo Rogério Correia. Aliás, o Rogério está comandando o time à beira do gramado pela primeira vez nessa Série C. Ele cumpriu suspensão nas rodadas anteriores devido a uma punição sofrida na Série B do ano passado, quando estava no Volta Redonda. É a primeira vez que a Ferrinha tem o seu treinador na competição nacional nesse ano aqui, bebê. E curiosamente, o Guarani enfrentou 2 times já, um deles o Volta Redonda. O Guarani enfrentou 3, né, na Série C, e 2 desses 3 já trocaram de treinador. William de Matia hoje caiu, técnico do Volta Redonda, e o técnico do Maranhão, que enfrentou o Guarani na primeira rodada, já tinha caído, Marcinho Guerreiro. Nicolas enfia essa bola, consegue recuperar sem marcação, aqui atrás chegou batendo pro gol, Schilling depois do passe do David Souza. Que bobeira, a zaga do Guarani. Insiste ainda, vem Schilling, esse menino é esperto. Abre pela direita para David Souza, chama para dançar o seu marcador que é o Emerson. Rola essa bola, bico direito da grande área, vai trocando passes rápidos, envolvendo o time do Guarani, a equipe da Ferroviária. Raoni vem com ela, recolhe na perna direita, toca um pouquinho mais atrás, recomeça aqui atrás com o Ticianelli. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:37, primeiro tempo. Fonte Luminosa em Araraquara, quarta rodada, Série C, 0 para o Guarani, 0 para a Ferroviária, Edu. Olha, na Série B, intervalo, hein? Atletique 0, Náutico também 0. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, timaço do Carlos Batista. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes nobres, selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba.
6 minutos e bola rolando. Guarani com meias brancas, camisas brancas, calções verdes. Jogando, portanto, com seu uniforme número 2. A Ferroviária com seu uniforme principal. Com meias e camisas grenás, calções brancos. Gramado bonito da bonita Arena da Fonte Luminosa, que pertence a Ferroviária SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Vem pro jogo, Guarani. Arranca pelo setor direito. Yanan. E Nayan de Igueri arranca, engatou uma quarta, rolou na ponta, Herbert partiu, mas a bola foi muito forte. Um passe ruim, mal calculado, tiro de meta, bebê. O Inayan começou o jogo da mesma maneira como as outras partidas, em que ele foi criticado, né? Errando bastante, principalmente os passes. Agora, naquele lance, que oportunidade, lance interior, teve o Schilling, né? Ficou ele cara a cara com o goleiro, ele acabou atrasando pro Donatão. Desperdício, uma grande chance a Ferroviária e o jogo tá empatado, tá tudo igual, 0-0 em Araraquara. Alô, Erickson Robert, um abraço. São Vicente ligado aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Erickson, deixa o like pra mim. Sai pro jogo o Guarani, o goleirão do Bugre dá a bola pra Isaac. Ele vem, recolhe a bola, sai pro jogo, tenta abrir pelo setor esquerdo, vai prender a bola, prende, vai chegar de ladrão pra cima dele, a presença do Rauri. Rolou no veneno atrás com o Jonathan Costa, acionou o goleiro Kaique França, tem que sair com os pés, sai mascado o passe dele pela direita, consegue arredondar. E Nayan vem com a bola dominada, abriu a bola soltando para William Farias, meteu essa bola à frente pra Cachoeira, engatou, vamos lá que eu vou contigo, vai pro grão, bateu pro gol, desviada a bola pra fora! À esquerda do gol! Primeiro escanteio do Guarani no jogo, hein, bebê? É uma jogada boa, em que o Emerson estava passando, mas o Cachoeira deveria ter tocado pro lado. Ele preferiu arriscar, foi até avisado pelo Luca, olha, o Emerson tá passando, o que aconteceu? A bola bateu no camisa 37, Ticianelli, e foi pela linha de fundo. Escanteio lado direito, o João Paulo tá na bola. João Paulo pra cobrança, gol da esquerda, de lá pra cá, bota veneno aí, camisa 10. Bota veneno, camisa 10. Ó, o juiz tá bravo, hein? Tá conversando com todo mundo na cozinha do goleiro Denis Júnior. Vai pra cobrança agora sim, João Paulo aproveitou para dar uma ajeitadinha na bola, jogada ensaiada aqui pelo setor direito. A bola vem triangulada, sobrando para o Inayan. Inayan devolveu pela direita, foi derrubado o jogador do Bugre, o árbitro não dá falta. Aí eu pergunto, vale pra que isso, bebê? Toda a zaga estava na área, era só colocar a bola lá, ensaiou e aí perdeu o lance. Tá mais pra jogada mal ensaiada, né? Pois é, Cachoeira domina, o Guarani insiste, permanece no campo de ataque, João Paulo com ela agora, tem ao seu lado a pedir o William Farias, ele prefere tocar mais aprofundado pelo setor esquerdo com Isaac, deu de primeira bola com o Emerson, levantou a cabeça, cruzou, desvia no seu marcador em Nicolas, voltou para Isaac, desceu no terreno, ajeita de novo de primeira para a presença do Emerson pelo setor esquerdo do campo, o árbitro tá parando o jogo. Tem jogador da Ferrinha caído na risca divisória do campo, lá do outro lado, Donatão tá em pé, vamos ver, não deu para ver pelas imagens o que pode ter acontecido, lembrando que não tem VAR na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo tá parado, bebê. O árbitro tá mandando ele se levantar, foi num lance dividida, subiu com os braços o William Farias e o camisa 20, o David Souza, tá reclamando que teria recebido uma cotovelada. O árbitro foi lá, conversou com ele, disse que não foi nada, mandou ele se levantar, deu bola ao chão e o Guarani tá com a bola, Roger. Bola ao chão, é bola da equipe do Guarani aqui atrás com o Donatão, 9h57, já marca de 10 minutos. Esse é o futebol da Bandeirantes, Jonathan Costa abre essa bola aprofundada para o setor de ponta esquerda, Emerson, ele domina, volta lateralmente, soltando a bola para o 18, Isaac triangula a jogada, soltando para Jonathan Costa, na cabeça do grande círculo, soltando a bola para William Farias, meteu pelo setor direito do campo, Herbert vem pegar a bola, dá a bola lateralmente para Inayan, deitou voltar com Herbert, mais uma enfiada infrutífera, siga cortando por baixo o capitão Guilherme Faria. Cedendo arremesso lateral da ponta direita para a equipe campeã brasileira de 78. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 10h34, primeiro tempo. Arena Fonte Luminosa em Araraquara. E Guarani se aproveita na boca do gol para fazer. Cachoeira bateu. Defendeu Denis Júnior. Milagre do arranqueiro da Ferrinha. Depois a bola colocada na área, a zaga furou. Ela sobrou
nos pés do Cachoeira, sozinho ele bateu, o goleiro fez uma defesaça com os pés, Breno Beretta. Não pode perder um lance como esse o Cachoeira, né? Ele que no último jogo já tinha desperdiçado uma chance clara diante da Itabaiana. Foi bem o goleirão Denis Júnior, que é um dos principais jogadores do time da Ferroviária. Olha o Bugre. Emerson, ponta esquerda, atenção, dominou, tem que crescer no jogo, o Bugre tem que apelar, tem que ir pra cima. William Farias domina, rolou essa bola pra João Paulo, ponta direita para o lateral Inayan, ele volta, a bola soltando de novo, na ponta, William Farias deu de primeira, tem que correr, Inayan pra chegar, chegou, cruzou na boca do gol, vai subir de cabeça pra testar, testou pra trás, Luca, tira a zaga da Ferrinha. Eu confirmo, Araraquara 0-0, Edu Pinheiro. Agora é o seguinte, outro jogo da Série C, enquanto de Gaúchos lá em Caxias, 11 minutos, Caxias 0 e Ipiranga também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em Mobile Logos, materiais elétricos, e já eu falo porque lá vem Ferroviária, na boca do gol, é pra fintar o primeiro, o chute pro gol, pegou o goleiro, voltou, rebote, o tiro é gol! É gol, 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 é gol! Gol da Ferroviária! Alisson, camisa 38. Na marca de 12 minutos. Nossa, vai em ritmo de treino. Lançamento pela direita, Pedro Esteban rola, Alisson bate, milagre do Kaique França, só que espalma nos pés dele. Alisson só cumprimentou com dificuldade nível 0 para fazer em Araraquara. Ferroviária reserva 1, Guarani titular nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Breno Beretta. O detalhe é que 100% desse gol eu vou colocar nas costas do Hélio Cizenando. Ele sabe, o melhor zagueiro do Guarani tá no banco, o Maurício Antônio. E daí o Donatão foi lá, de freio de mão puxado, tentando acompanhar o contra-ataque da Ferroviária com o Pedro Esteban, não conseguiu. O Jonathan demorou uma enormidade para voltar, assim como o lateral direito Inayan, que já tinha falhado no gol lá contra o Maranhão. Não conseguiram acompanhar o Alisson. Foi bem o Kaique França, que foi nos pés dele, mas na sequência o Inayan nem viu a cor da bola. Abre o placar, Alisson para a Ferroviária reserva. Agora Ferroviária 1, Guarani 0, Roger. As melhores marcas do setor estão na Logos Materiais Elétricos, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue em Campinas 19 3273 3760. 14 minutos, Carlos Henrique bate pesado, 1 para a Ferroviária, 0 para o Bugre CH. E o pior de tudo é tomar gol de contra-ataque, né? Contra-ataque fora de casa. Time completamente desarrumado, principalmente na recomposição. E o Donato, hein? Donatão, não chegou na bola, teve o passe, teve a conclusão, o rebote do goleiro e o Donatão parado lá, lento demais. A Ferroviária ganha todas as divididas e segundas bolas. Joga melhor que o Guarani e merece 1-0. E agora tem abertura pela ponta esquerda, ó, os caras aí. Juan é lançado, acompanha aí Inayan na marcação, ele rola a bola pelo meio, já fez um gol, apareceu livre, Alisson pra dominar bem agora. A defensiva Alviverde pra tirar, botou pro baixotinho, Cachoeira dominou, fintou o seu contrário, depois sai jogando errado, deu a bola nos pés, o Alencar que rolou pra Juan na ponta esquerda. Atenção, vai fazer a inversão de bola pra Nicolas, bata bem na caixa, o jovem jogador lateral direito da equipe da Ferroviária esperou o time se recompor, o time joga bem agora, fez o gol, tá com moral. Schilling tocou essa bola lateralmente agora com o Raoni, deitou a enfiada, rebateu a zaga do Guarani e volta pelo meio de campo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Fonte Luminosa 1, Ferroviária 0, Guarani, Edu. Amanhã, hein, tem Libertadores, hein? É briga de cachorro grande, 20h30, Mineirão, Cruzeiro e Boca Juniors. Aroma das Ervas é muito mais sabor para suas receitas.
Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tiro de meta para o time do Guarani. Gleger Zorzin. Ferroviária aprontou para cima do Guarani, mas e facilidade, hein, Gleger? Mas como diria Júlio Toledo Pisa, um grande treinador que eu tive na base do futebol do Guarani, ele falava o seguinte: em guerra avisada morre quem quer. Então é isso, né? O Hélio a gente sabe, e o Guarani é o mesmo de todas as últimas rodadas. O Guarani é muito previsível. Qualquer treinador que assistir um jogo do Guarani e for jogar contra o Guarani sabe como marcar, porque não tem alternativas. O Guarani é o mesmo plano de jogo, o mesmo esquema. O Rafael que fazia a função que está fazendo o William Farias, é a mesma coisa. Aí o Isaac, ao invés de adiantar um pouco, tentar botar pressão na primeira linha do Ferroviária, não, ele vem para fazer uma espécie de segundo volante para tentar evoluir sem a bola. Então o Guarani é muito previsível e a Ferroviária merece o resultado de 1-0. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida, temperada deliciosamente. Seara há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, em Sorocaba. Aconteceu alguma coisa de diferente quando falava o Gleger aí, o bebê não, né? Não, somente a reprise do gol feito que o Cachoeira perdeu. Aliás, ele vai dar para fazer um quadro a cada gol feito que ele perde e continua como titular. Alô, Nalu Boer, lá em Americana, junto com Pedro Fonseca, casal 20 que me acompanha desde o começo. Não é por menos, hein? 17h40, ambos dois, quase 18, vem pro jogo o time do Guarani, lançamento para Emerson, mata bem, encosta na marcação, Nicolas, ele é obrigado a soltar, portando a bola para Jonathan Costa, aqui no campo defensivo, toca lateralmente para Rafael Donato, capitão do Guarani, abre para Ianan, ele vem para cima, Nayan pediu uma falta, o árbitro vai dar falta para a equipe do Guarani, setor direito, campo intermediário, bola para o Bugrão, já batida com o William Farias, rodou à frente, passa dos pés do Guilherme Cachoeira, sobra aqui atrás com o Donatão, Guarani troca passes, tenta buscar o resultado, tá 1-0 para a equipe da Ferroviária, gol de Alisson aos 12 minutos do primeiro tempo, um gol que não estava nos planos do técnico Hélio Cizenando, e vem pela ponta esquerda lançado, atenção, chegou Cachoeira, chega com ele a zaga, mete essa bola para fora, Raoni. Quase que joga jogador, bola e tudo. O Baixotinho Cachoeira quase que capotou pra linha de fundo também, bebê. Chegou com tudo pra cima dele. O Raoni meteu pela linha de fundo. Escanteio lado esquerdo, o Emerson tá na bola. Emerson vai pra cobrança, mas bate o escanteio raiz, por favor, isso. Levantou lá no segundo pau. Olha o toque de cabeça acontecendo, mas aí sem direção. Também facilitou pra defensiva da Ferroviária, hein, Beretta? E com tranquilidade, esses meninos aparentemente são 5 jovens da base, estão jogando com muita tranquilidade diante do Guarani. Tranquilidade provavelmente passada pelo treinador, pelo Rogério Correia, ao contrário do Hélio Cizenando, que não gosta de colocar os moleques da base para jogar. Seara há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas tem, Santa Bárbara tem, Sorocaba tem também. Te abraçar aqui a Valéria. Tá desejando boa noite pra você, o Breno Beretta. Valéria Campinas. Boa noite, grande abraço, boa noite pra todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelos 85,7 FM, pelos nossos aplicativos. Deixem seu like aí no YouTube. E aqui embaixo tem o Fael Cardil. Tá de brincadeira, né? Isaac, Cachoeira e Luca. Isso antes da bola rolar. Diga-se de passagem, o Fael já tava pistola aqui. 48 likes. Vamos passar os 50 para depois botarmos uma outra meta ainda dentro desse primeiro tempo. Essa é a marca de 20 minutos. Isaac rola essa bola lateralmente para o William Farias. Fez a inversão completa lá do outro lado, setor direito do campo. Herbert veio para dominar a bola, soltando a bola lateralmente aqui no setor intermediário. William Farias vem, pega a bola, abre soltando para o Jonathan Costa. Vai para cima, meteu na ponta direita. Dominou por lá João Paulo, lateralmente com o Inayan. Inayan viu passando, o William Farias tocou para ele, tá livre. Triangulou, soltando para Jonathan Costa, paulada será, tocou para William Farias, depois à frente, na triangulação, tenta entrar no time do Guarani, mas a zaga da Ferroviária é forte, ela se fecha, ela volta com o William Farias, mete pela ponta esquerda, Cachoeira escapou da marcação, rolou na boca do gol para pintar o gol, tira o zagueiro!
Ticianelli afasta o perigo dali, coloca pra fora, arremesso lateral. Emerson vem, cobra rapidinho, cobrou até a presença do 4, Jonathan Costa. Lateralmente virando essa bola pra William Farias. Perna direita, levantou na grande área, subiu no meio do caminho. Guilherme Faria, capitão dos caras pra tirar e na sequência uma falta. A Jamantona, Rafael Donato empurrou o jogador da Ferroviária, estragando o contragolpe dos caras. É falta pra Ferrinha, bebê. É uma falta realmente bem marcada pelo árbitro. Ele tá reclamando, mas não tem do que reclamar, o Rafael Donato, porque realmente ele cometeu a falta. Aliás, muito bom o público de torcida do Guarani presente na Arena Fonte Luminosa. As 3 torcidas organizadas, a Fúria, a Jovem e também a Guerreiros. Muita gente foi de carro, teve ônibus do sócio campeão também. A torcida do Guarani dividindo a Fonte Luminosa com a torcida da Ferroviária e marcando presença. Agora vai pintar um cartão amarelo. Eu tô imaginando que pro William Farias, que tá caído, viu, Roger? Tem 2 jogadores caídos, um da Ferroviária também. Mas ele tá mais para mostrar um cartão pro camisa 8 do Guarani. Já autorizou os departamentos médicos entrarem. O 8 da Ferroviária também caído. E os 2 camisas 8, né? É o Alencar e o William Farias. Pelo jeito ele tá lá, ó, esperando o William Farias de frente para ele, esperando se levantar, que não pode aplicar cartão com o jogador caído. E o único pendurado que o Guarani tem hoje é o João Paulo. Alô, Henrique Sérgio. Parabéns pela transmissão, melhor equipe do esporte de São Paulo. Valeu, Henrique Sérgio. Obrigado, deixa o like aí pra mim. Já passamos a primeira meta, hein? Cartão pra quem? Pro William Farias. Realmente, deu pra ver no replay que ele foi nos pés do Alencar. Mereceu o cartão amarelo porque foi uma jogada perigosa, né? Ele não acertou a bola, chegou atrasado. Mereceu o cartão amarelo, o William Farias, o primeiro cartão do jogo. Você falou de público bom do time do Guarani, talvez isso seja um alento para a equipe da Ferroviária hoje, para aumentar essa média dela, que é muito ruim na Série C, é o 9º pior público, 737 apenas, lembrando que o Guarani tem o 3º melhor público de média da Série C com 4.500. Carlos Henrique, o bate pesado, 23, primeiro tempo, 1-0, Ferrinha segue vencendo. E para pegar esses meninos aí, os 5 atacantes aí, o Guarani não tá achando a Ferroviária no campo. Tenta, é verdade, tem muita coisa pela frente, mas hoje, até o presente momento e depois as outras partidas da Série C, esse time do Hélio Cizenando joga menos organizado que o time do Matheus Costa. O meio campo não existe. Você viu ou narrou o João Paulo? Muito marcado. E a saída de bola lenta de William Farias e Isaac? Os laterais não conseguem apoiar. Sobra para o Donatão armar o time. Realmente, né, tem muito tempo pela frente, mas o Guarani, por enquanto, não se achou em campo. Falou, CH. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Luca disparou pela ponta esquerda, cruzou lá no segundo pau, toque de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Cachoeira! Gol! Cachoeira! Nossa, parou no ar como um beija-flor. Cachoeira é fatal, letal. Ele é o tal, sem ninguém na marcação, sozinho. O mais próximo estava a 4 metros. Aí não pode desperdiçar, né, Cachoeira? Guilherme Cachoeira, camisa 21. Ele não perdoa, empata o jogo na Fonte. Assistência do Luca. Garçom sem cobrar 10%. E o Guarani empata o jogo. 1 para o Bugre, 1 para a Ferroviária. O que vale é o detalhe com Taibereta.
O detalhe é que o Luca funcionou na posição dele, que a gente fala há muito tempo. Ele funcionou pela beirada, cortando para o meio. E ele cruzou essa bola perfeita na cabeça do Cachoeira. Tinham 3 defensores da Ferroviária que ficaram olhando somente a bola. Não viram o Cachoeira, que tem apenas 1,67 m de altura. E foi lá no segundo andar para cabecear para baixo como mando manual e cabecear forte, empatando o jogo para o Guarani. Agora, Ferroviária 1, Guilherme Cachoeira empata o jogo, Guarani também 1. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 26-26, primeiro tempo. Na Fonte, 1 Ferroviária, 1 Guarani, Edu. Olha, ainda na Série C, lá em Caxias, é gol do Ipiranga, hein? Agora 26 do primeiro tempo, Caxias 0, Ipiranga 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para o Lucas Teixeira, Valéria, Antônio Carlos Melo. Caiu. Para toda essa galera, vamos Bugre rumo a Série B, Antônio Carlos Melo. É outra letra, né, Melo? Mas eu vou manter o clima de otimismo aqui. Alô, Carlos Lemos, Matozinho, esse taco secador ligado em 220. Quem caiu? O que aconteceu, bebê? O Luca caiu no círculo central do gramado. Eu não sei o que ele tá sentindo, se é uma dor na cabeça, na nuca. Eu não sei realmente o que aconteceu. Mas a bola tava rolando, o Luca caiu no gramado, ó. Substituição, já tá pedindo a substituição. Não vai dar pro Luca. Será que vai entrar o Kevin? Será que vai entrar o Maranhão? Ou será que vai entrar um jogador de beirada? A gente vai conferir já já. Não vai dar pro Luca. E agora um princípio de confusão entre o William Farias e algum jogador da equipe da Ferroviária. Não sei o motivo, já já eu trago. Olha o pau comendo, hein? O amapaense tá lá no meio, baixotinho. Tá perdido lá no meio, o árbitro da partida. Ah, vai entrar o Kevin, hein? Vai entrar o Kevin, 14. A gente tanto pede o Kevin e agora por conta da contusão do Luca, a gente nunca espera, né? Não deseja que o jogador se machuque. Mas o Luca contundido, eu não sei o que ele teve, ele puxou ali o calção na perna esquerda. Mas tá saindo caminhando, que é uma boa notícia. Eu não sei o que realmente aconteceu com o Lucas, foi na cabeça, o que aconteceu, mas vai entrar o Kevin. E o Kevin vai ter a maior oportunidade dele no Guarani até agora. Então o Kevin está sendo orientado já pelo treinador do Guarani, pelo Henrique, auxiliar. O Kevin vai entrar no Bugre no lugar do Luca. Kevin, 14, a primeira alteração no Guarani. Roger Williams. Chamou, falou... Não, você só falou meu nome. Agora eu vou chamar o Gleger Zorzinho. Alô, Glegaço, 1-1. O Bugre empatou e o Kevin é sangue novo, hein, Gleger? Era uma falha ali da defesa da Ferroviária, né? O Cachoeira se aproveitou, botou a bola na rede. Já era pra estar 2-1 pro Guarani, né? Porque ele não poderia ter perdido aquele primeiro, enfim. O Guarani conseguiu empatar rapidamente. Agora, lógico, o Breno daqui a pouco vai trazer as informações, mas pela característica é algo muscular do Lucas, viu? Tava com a mão na cabeça ali, tá mais provavelmente se lamentando pela contusão. E que bom que ele colocou o Kevin. Agora é a vez do menino, é a hora, é o momento. Eu não tenho dúvida de que ele vai muito bem no jogo. Bela roubada pela ponta esquerda, roubou bonito Herbert. Bateu-lhe a carteira e não foi preso, roubou a bola de lado, abriu com o Emerson aqui atrás, soltando a bola para o campo defensivo. Recomeça lá atrás o time de Hélio Cizenando. 67 likes, dá pra chegar uns 80 ainda no primeiro tempo, hein? Da bola de primeira pelo setor direito, Cachoeira forte demais na passada do Inayan. Bola sai, arremesso lateral para a equipe da Ferroviária. Chamou, falou. Tenho a impressão que a contusão muscular do Luca foi no momento do pique antes do cruzamento, assistência para o Cachoeira, né? Tem que confirmar, evidentemente, mas me parece que nesse pique ele sentiu a coxa e sai do jogo para a entrada do Kelvin. Boa sorte ao menino. Bem observado pelo CH. Guarani aperta a saída da equipe da Ferroviária, tenta chegar à marcação do seu segundo gol ainda no primeiro tempo. Bola com Guilherme França. Guilherme Faria, digo. Atenção, ele vai para cima, toma um totozinho por trás. Kevin faz a falta na saída de bola para cima do Raoni. É bola para a equipe da Ferroviária, bebê. É uma falta feita pelo Kevin no campo de ataque. Aliás, quem deu um like aqui, já escreveu que tá na audiência. Quem? É justamente
justamente o pai do Kevin, o Rodrigo, tá na audiência da Rádio Bandeirantes e tá cruzando os dedos para ele voltar a marcar com a camisa do Guarani. Quem sabe hoje, Roger Williams? Ô, seu Rodrigo, eu tô louco pra gritar um gol do seu filho e dizer que ele não perdoa, que ele é fatal, que ele é letal. Tô torcendo demais, ainda mais sabendo que o senhor está na nossa audiência. Vamos, Bugrão! Retoma a passe da bola, agora roubou bonito, vai Herbert, ponta esquerda. Vai lá, garoto, que eu vou com você. Avante, Bugre, vamos, Bugre. Chega bem na marcação, colocando essa bola pra fora. No carrinho por baixo, Nicolas salvando, colocando em arremesso lateral que o Guarani já bate correndinho. A bola com o Isaac. Isaac deu de primeira para Emerson. Emerson na ponta esquerda com Herbert. Engatilho na perna direita. Achei que ia cruzar. Não tem mais Luca lá. Ele preferiu tocar a bola curtinha aqui atrás para o Rafael Donato. Digo para o Jonathan. Agora sim com o Rafael Donato. Serve ao goleiro. Kaique França lá atrás. Tempo passa. Bola rola. Bandeirantes marca. 31-36. Primeiro tempo. Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, quarta rodada, Série C do Campeonato Brasileiro, tá tudo igual, 1-1, Ferrinha e Bugrão, hein, Edu? Olha a Série B lá segura aí, lançado o Emerson na ponta esquerda, grande área, devolveu, passou no Herbert, vai insistindo, João Paulo pegou, bateu de perna esquerda, pra fora! Era a virada desenhada, Breno Beretta. O João Paulo teve a oportunidade, né? Um cruzamento perfeito do Emerson. O que o João Paulo fez? Dominou, girou de perna esquerda, só que ele tava de cabeça baixa, ele procurou chutar. Se ele olha para a área, o Kevin tava ali dentro da área, mas a oportunidade foi boa. A bola passou triscando a trave esquerda do goleiro Denis Júnior. Quase o Guarani vira. 1-1, tá tudo igual, empatado o jogo. Fechando, Edu Pinheiro. Então, Palmeiras e Flamengo venceram ontem, né? O Palmeiras ganhou em Bragança 1-0 e o Flamengo meteu 4 no Galo em BH. O Palmeiras tem 32, em segundo o Flamengo 26, diferença de 6 pontos e o Flamengo tem um jogo a menos. Tem futebol na Bam. Com o Guarani pela ponta esquerda, Herbert costurou, puxou na perna direita, bateu pro gol, a direita de Denis Júnior pra fora, tiro de meta, bebê. O Herbert arrisca, né? E ele costuma marcar golaço, como ele marcou diante do Volta Redonda. Mas essa bola acabou passando do lado direito do goleiro Denis Júnior e foi pra fora. Tudo igual, 1-1 no placar na Fonte Luminosa. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, competitivos os preços para você, agilidade na entrega e cobre qualquer oferta na concorrência. Logos Rua Manuel Francisco Mendes, 433 Jardim do Trevo em Campinas. Alô Ademilson Carvalho, um abraço para você. Alô Pedro Henrique, tá comigo, tô contigo, deixa o like aí. João Carlos, o Lucas cabeceia com as costas. E tem centroavante no banco, ele falou isso antes do Lucas sair. Já entrou o Kevin, que nós estamos torcendo para fazer um bom papel. E a pronta recuperação do Lucas também. Já estamos com 82 likes aqui, seu Breno Vamos Beretta. chegar no 200 pro Guarani virar o jogo no primeiro tempo. Você ainda? quer 200 likes já no primeiro tempo, é isso? Já no primeiro tempo. É. Vamos chegar aí pro Guarani virar o jogo. Quando eu penso que eu já vi de tudo do bebê, ele vem e surpreende a todos nós. Vamos ver. É a meta do Breno. E aqui Cachoeira, pega a bola, apanha a bola, disparou! Desvia essa bola, vai pra fora! À esquerda é escanteio, olha o Guarani na pressão na reta final do primeiro tempo, Breno! O João Paulo tentou arriscar de fora da área, a bola bateu na defesa da equipe da Ferroviária, o escanteio é pelo lado direito, o Cachoeira tá na bola, vai com ele, Roger! Cachoeira faz chover legal nessa área do goleiro Denis Júnior. Vamos lá pro grama, eu quero o gol da virada, eu quero o gol da virada pra essa massa alviverde, pra essa torcida do campeão brasileiro. Cachoeira posicionado, vejo também outro jogador do Guarani por ali a jogar ensaiada. Cachoeira, sobrou pra ele, perna direita, levantou, fraco no primeiro pau, chegou pra afastar dali. Nicolas tirou, rebote, voltou pra equipe visitante, dominou pelo setor esquerdo, João Paulo vai levantar lá na boca do gol, subiu de cabeça, afastou a zaga, Grenar, vai cair pelo setor esquerdo como autor do gol. Alisson para se virar, para afastar o perigo dali. Ela sai arremesso lateral para a equipe do Guarani. Guarani na pressão, CH. Só dá Guarani nesse momento no jogo, hein, CH? É verdade, o gol acordou o time e a Ferroviária sentiu o gol de empate. O Guarani está mais tranquilo, errando menos. Agora, duas coisas para mim são vitais para o Guarani ter melhorado. Primeiro, que o Cachoeira está jogando bem. Não é omisso, se apresenta para o jogo.
E o João Paulo acordou. Quando esses dois estão acordados, a qualidade do Guarani melhora. E Nayan puxado lá na ponta direita, pediu cartão, Arthur não marcou, mas é falta para o Guarani bater. Para o João Carlos, para o José Henrique, para o Pedro Fonseca, para o RX Game, para o Everaldo Faria, toda essa galera comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Bugrão pela direita, erra o passe, João Paulo. Tá de graça essa bola, é arremesso lateral para Ferrinha bater. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, primeiro tempo. Arena da Fonte Luminosa, tudo igual. Ferroviária e Guarani, 1-1, Edu. Ainda a Série C. Primeiro tempo de Caxias 0 e Ipiranga 1 e na Série B, segundo tempo de Atlético e Náutico 0-0. Convocado pelo Batista, estamos nós na liderança do rádio brasileiro. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro, por isso conta com o Sicredi. Mais uma falta, a Ferroviária vai abrindo a caixa de ferramentas lá no seu campo defensivo, hein, bebê? A falta é pelo lado direito, pela meia direita, e aconteceu pra cima do João Paulo, né? Chegou duro o jogador da equipe da Ferroviária, o Alencar, e merecia até o cartão amarelo, o que não aconteceu. A falta já tá cobrada e no lance do gol, logo depois do gol, o Cachoeira colocou a bola na barriga, por dentro da camisa, sabe por quê? Ele vai ser papai, viu? Esses dias ele postou lá no Instagram que a esposa dele está grávida. Cachoeira vai ser papai, já homenageou o futuro filho ou filha. Vem aí um riachozinho. Quem sabe, né? Porque toda cachoeira antes é um riacho, né? Vamos torcer para agora dar sorte ele começar a marcar gols, né? Alô, Enzo Nicolete, também comigo, deixa o like aí, garoto. Tava lá aumentando o gol do Guarani tão cedo, mas depois o Grão já empatou. E aí, Gleger Zorzin, dá pra pintar a virada ainda no primeiro tempo, hein, Glegaço? Dá, porque o Guarani melhorou, né? Começou a jogar, o Isaac aparecendo um pouco mais, o João Paulo se movimentando, o próprio Cachoeira entrou no jogo também. O Kevin, ele traz uma mobilidade diferente ao ataque, né? É um jogador mais contundente, ele traz uma mobilidade que o Guarani não tinha com o Luca. Então o Guarani melhorou e está próximo do segundo gol. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Derrubado David Souza no campo defensivo, bola para a equipe da Ferroviária. Falta de ataque, é bola para a equipe da Ferroviária. 38, torcedor do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85,7. Anunciando para amanhã, 11h30 da manhã, tem nossa área com Carlos Henrique, repercutindo tudo de Guarani e Ferroviária, por enquanto 1-1. Sai para o jogo o Raoni, abre pelo setor esquerdo com o Juan. O Juan, lateral esquerdo, é Juan, R-H-U-A-N. Essas mamães estão criativas, estão abusando dos Ys e também dos Hs. 39 agora o Guarani, que tem arremesso lateral na direita. É outro aqui, ó, Inayan com Y, Inayan. Já cobra o arremesso lateral, vem de trás para dominar. Jonathan Costa, domina, levanta a cabeça, pode abrir pelo setor esquerdo, o Emerson está se desmarcando, ele prefere tocar para Isaac, agora sim com o Emerson, aqui pelo lado esquerdo do campo, faz um break, evita a marcação do Nicolas, o seu marcador, toca lá atrás, recomeça o jogo, abre a bola com Jonathan Costa, lateralmente com o seu companheiro de zaga, que é Rafael Donato, Donatão erra o passe, Donato, agora é contra-golpe para os caras. Quando foi sair o passe fatal, chegou travando o Jonathan Costa e pode ter se machucado, hein? Guarani desce pro contra-golpe, não quer nem saber. Tem pelo setor esquerdo. Dominando por aqui o Herbert. Perdeu a bola o Herbert. Já se levantou o Jonathan Costa, só que eu não sei como é que tá a integridade física dele. A rachada foi dura lá, hein, bebê? E ele que é grandão, né? Mesmo assim, numa dividida, ele levou a pior. Eu acho que ele estava fazendo um pouco de cera também para tentar receber uma falta por ali. Quando ele viu que o Guarani estava no ataque, ele acabou se levantando. Pelo menos, a princípio, ele está correndo e está correndo normal. E você não ia falar nada da falha do Donatão, não? Passe errado? Infelizmente, é uma coisa que a gente já vem falando rodada a rodada, né? A saída de bola do Donato é muito ruim. Tanto é que quando ele se machucou no Campeonato Paulista, entrou o Maurício Antônio e arrumou a defesa do Guarani.
No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta. Lateral para a equipe da Ferroviária bater, lado direito, campo defensivo, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 e 50, primeiro tempo. Em Araraquara, Ferroviária e Guarani, 1-1, Edu. Olha, Palmeiras e Flamengo é quarta, joga na Libertadores. O Palmeiras joga no Paraguai contra o Cerro Porteño e o Flamengo joga na Argentina contra o Estudiantes. Alô, Leme, alô, Robson, alô, família Vitoriano, obrigado pelo carinho. Deixa o like aí, deixa eu dar uma passadinha aqui. 100 likes. E a Ferroviária quem desce para o campo de ataque, atenção, lançado, ponta direita, Raoni, levanta na boca do gol, passou por todo mundo, caiu lá do outro lado, levanta ele, trivela, levantou buscando o Pedro Estevam, tira para ali, em 2 momentos afasta o William Farias, não pega a bola, Cachoeira, bola volta reboteada pro gol, Kaique França pega firme, mas essa molecada quando abre, os grandalhões da zaga do Guarani não acompanham não, hein, bebê? No contra-ataque o Guarani tá levando sufoco lá atrás. O Kaique França, é claro, um cara experiente, tentando cozinhar o jogo, só que tanto o Rafael Donato quanto o Jonathan não estão conseguindo acompanhar os contra-ataques da Ferroviária. Tá tudo igual na Arena Fonte Luminosa, 1-1, Roger Para Williams. o José Ragazzi acompanhando a gente, vem Bugrão, ponta esquerda, entrou na área, Herbert, tocou lá atrás, é pra fazer o gol, bateu Kevin, carimba, a zaga Grenal e na sequência uma falta. Na sequência derrubado, jogador da Ferroviária, falta do Emerson, derrubando o Alencar, é bola para a equipe da casa bater. E aí CH, reta final do jogo no primeiro tempo e o jogo em CH. O Guarani melhorou, né? Começou mal e está terminando bem esse primeiro tempo, muito movimentado. O gol chacoalhou o time do Guarani, não é? Vários momentos de contra-ataque aí, o Guarani passou apuros. A saída de bola do Guarani precisa melhorar. Os defeitos ali com Isaac e William Farias continuam, mas é o que eu falei no comentário anterior, não é? O João Paulo está aparecendo para o jogo, para dar qualidade. Veja que às vezes ele vem aqui como segundo volante para pegar na bola e participar do jogo. E o menino Kevin entrou bem na partida. Falou o CH aqui, o Guarani com a bola dominada no campo defensivo, bate na bola, Jonathan Costa meteu um que bolão pelo ponto esquerda, Emerson dominou, vamos lá, Avante Bugre, levantou, é pra Kevin, é pra fazer o segundo, passa por todo mundo, espanta os quero-queros e vai pra fora em tiro de meta, bebê. A intenção foi boa, só que o cruzamento foi muito esticado, né? O Kevin até tentou chegar na bola e a bola se perdeu pela linha de fundo. O goleiro da Ferroviária tá tentando esfriar, sabe do bom momento do Guarani, já cobra o tiro de meta, tudo igual 1-1. Alô, Enivaldo Milani, tá feliz com o Kevin que entrou. Diz aqui, ó, bora Bugrão, Kevin, agora é hora, não decepciona. Valeu, obrigado, deixe seu like aí, o seu joia pra mim, Enivaldo. Bola aqui no campo defensivo para a equipe do Guarani, placar de 1-1, 43 e 55 em nome de Aroma das Ervas. É muito mais sabor para suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis ou acesse para saber mais, aromadeservas.com.br. João Paulo sai da falta, abre a bola pela ponta esquerda para Emerson, devolveu pelo meio para William Farias, vai fazer a inversão, comprada a bola com Inayan. Inayan toca o passe curto aqui atrás para a presença do Donato. Donato lateralmente para Jonathan Costa, todo o Guarani no campo de ataque, vai chutar daí. Mal. Todo o Guarani avançou, só o goleiro lá atrás. Aí o Jonathan falou, agora eu se consagro. E fez o que, bebê? Chutou como se fosse um tiro de meta, né? Foi muito mal, todo mundo esperando trabalhar um pouquinho mais essa bola. Comando de ataque do Guarani, tinha Herbert, tinha João Paulo, tinha Isaac, tinha o Kevin. Só que daí o Jonathan meteu uma bola muito por cima do gol do goleirão Denis Júnior. Já vai subir a placa e a gente vai saber quanto que o árbitro vai dar de acréscimo, Roger Williams. Alô, Osmar Garcia. Alô, Geraldo Rodrigues, tá comigo, eu tô contigo. Deixa o like aí, deixa o joia. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha mais pra ver. 3. Antes de entregarmos para o Edu no intervalo, Bandeirantes, vamos até 48. Gleger Zorzin, tem mais 3. Você fala já porque o Bugrão desce de novo pela esquerda. Emerson cruza na boca do gol, passou por todo mundo, mas caiu do outro lado. O João Paulo vem pra se apresentar. É Cachoeira por lá, levantou. De primeira, Guilherme Faria
Guarani atirou dali, o capitão voltou, o rebote no chutaço pra fora. O William encheu a cara da bola. Pegou firme. Ou foi o Inayan, hein, bebê? Eu acho que foi o Inayan, né? Veio, chutou pra onde estava apontado o bico da chuteira. Foi precipitado também, né? Chutou essa bola, ela passou longe do gol. E a Ferroviária não tem pressa para cobrar o tiro de meta. Tá tudo igual, tá 1-1, finalzinho de primeiro tempo. Gleger, quando o quinto sinal marca 8h45, eu quero ouvi-lo. Então, você vê que o Inayan tava finalizando agora. O Emerson participando efetivamente. Então, soltou um pouco mais os laterais, né? Segura o William Farias ali na contenção da primeira linha. A alternância dos laterais tá bem legal. O João Paulo começa a participar mais do jogo. Tá mais povoado o setor de meio de campo. E como eu estava dizendo agora há pouco, né? O Kevin ele traz uma mobilidade diferente ao ataque. O Guarani realmente está bem melhor no jogo. Reta final, quem sabe Bugrão, pra virar o jogo, eu acredito! Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo em Campinas. Bola disputa pelo meio de campo, Donato domina aqui na cabeça do grande círculo, mais pelo lado defensivo, lateralmente para William Farias, voltou com Donato, lateralmente tocando de primeira para Jonathan, tem a presença do Emerson pedindo, ele vai devolver com William vai se encarregar de trazer o time do Guarani para o contra-ataque, lança de primeira, botou para correr na ponta esquerda, passa da pedra de domínio do Herbert, vai para fora, tiro de meta, que pecado essa bola ter passado, hein, bebê? Passou demais, hoje o Herbert ainda não entrou no jogo, né? Ele tentou dominar a bola, acabou se atrapalhando, a bola se perdeu pela linha de fundo e já vão cobrar. Mas eu acho que o árbitro acabou dando impedimento nesse lance. Pelo que ele está sinalizando, eu acho que ele acabou dando impedimento e vai cobrar o Denis Júnior. Denis Júnior vai para a cobrança, bola em jogo mais uma vez. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopesas.com.br. 47-42, ele prometeu até 48, vai terminar o jogo do primeiro tempo na Arena Fonte Luminosa. Alisson fez aos 12 pela equipe da Ferroviária, empatou o Guarani com Guilherme Cachoeira aos 24 minutos. Estamos com 47-57, vai terminar o jogo, apita o árbitro. Tailan Gomes do Amapá mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Ferroviária, Guarani, Edu. Grande Roger, deixa eu pegar aqui o Breno. Um abraço pra você, boa noite, Breno. Um abraço, Edu, boa noite, Edu. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Breno. Na instalação da Ferroviária, quando você nos passa aqui no grupo, por exemplo, o Schilling 23... Tá tudo errado, né, Edu? Porque eles colocam, não tá na ordem do jogo, tá na ordem crescente de número. Não, mas eu tô dizendo assim, tem o nome do jogador e ao lado tem... O do lado, um símbolo da Ferroviária, o distintivo, que significa que ele foi formado na Ferroviária. São 5 no time titular, Edu. Eu achei sensacional. No cacoete, eu falei, deve ser jogador revelado. Então é o seguinte, a Ferroviária, quando ela coloca a escalação, ela divulga a escalação, ela coloca do lado o símbolozinho, né? Da Ferroviária, significa que esse jogador foi revelado na Ferroviária. Dá pra pegar no YouTube aqui, Lucas? Dá pra pegar aqui? Dá pra, assim, na imagem aqui, não sei, tá dando pra ver? Dá pra ver, Edu. Ele vai as colocar, bolinhas brancas. Ele vai colocar 1, 2, 3, 4... 5. Quem são os 5 aí, o PP? O Nicolas, Ticianelli, Schilling, Raoni e também o Pedro Estevam. E pra se ter uma ideia, ó, tá bem pequenininho, mas quem tá acompanhando no YouTube dá pra ver, do time reserva hoje da Ferroviária, somente 2 não são da base. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores dos 10 que estão no banco são da base. Perfeito. Então o Lucas saiu, empatou. Deixa eu ver quem empatou. O Caxias empatou, hein? Primeiro tempo lá em Caxias, 1, Ipiranga também 1. Está 1-0 para o Ipiranga. Bom, como é que está jogando o Guarani, Breno? De Kaique France, Nayan, Rafael Donato, Jonathan e Emerson, William Farias, Isaac, Cachoeira, João Paulo, Herbert, aí saiu o Luca machucado, entrou o Kevin no time do Guarani, somente o William Farias
tomou o cartão amarelo, Edu. Bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Ô, Gleger, é o seguinte, é interessante esse jogo, cara, porque no momento que o Guarani empatou na metade do primeiro tempo, né? A coisa inverteu. A Ferroviária começou jogando como parecia a Ferroviária A. E o Guarani parecia o Guarani B. No momento que o Guarani empatou, a Ferroviária sentiu, cara, né? Aí realmente dá pra você perceber que é a Ferroviária B. E o Guarani ficou mais esperto. O Guarani A. Tá 1-1, Gleger. Edu, na verdade, não dá pra dizer que a Ferroviária sentiu, né? Porque o Guarani ele conseguiu evoluir algumas jogadas. Então, o Guarani conseguiu se impor dentro do jogo. Porque começou realmente um jogo terrível, né? A Ferroviária poderia ter feito 2 facilmente. Fez um gol ali num contra-ataque, num erro de posicionamento, erro do sistema defensivo, erro do seu William Farias também, que é o homem da recomposição, que é o homem da proteção de primeira linha. Então, erro generalizado, gol da Ferroviária. E aí, assim, claro, né, o Guarani conseguiu se acalmar, se organizar, conseguiu fazer o gol do empate. E aí a gente tem que dizer, né, que foi um erro também, uma falha grotesca do sistema defensivo da Ferroviária. O zagueirão fica olhando a bola, o lateral não fecha para recomposição e larga o Cachoeira, que é baixinho, mas é um pouquinho maior que o Batista. Vai lá e mete a bola dentro do gol, faz o gol de empate, e o Guarani e o Cachoeira não tem nada a ver com isso. É o gol de empate, e a partir daí, realmente, aí o Guarani se organiza. Aí eu percebi a participação do seu Emerson, do seu Inayan saindo, a participação do Isaac ao lado do João Paulo, num lado povoando um pouco mais o meio de campo, o João Paulo ficando um pouco mais com a bola. Vem a substituição entre o Kevin, que é um jogador de mobilidade, que se movimenta muito. O Herbert ficou meio apagadão, né? Teve um chute ali, outro aqui, mas ele é um jogador mais efetivo, é um jogador que chega um pouco mais, né? Um jogador que traz essa movimentação no ataque, de chegar, de última bola, de arremate, né? Faltou um pouquinho isso do Herbert, mas terminou bem o primeiro tempo o Guarani, e olha, Edu, vou dizer, hein? Se o Guarani voltar da mesma forma que terminou, vira o jogo antes dos 10 minutos, Edu. Bom intervalo, Gleger, até já, hein? Até já. Bom, é o seguinte, ridícula essa defesa do Guarani. Cachoeiro perdeu um gol, mas fez um golaço. Diz aqui, não colocou o nome, né? Fica difícil pra mim ver lá em cima, depois voltar, não colocou o nome, mas tá registrado, hein? Vamos lá, intervalo 1-1, hein? Você vai ouvir o gol do Cachoeiro e depois a análise do CH lá em Araraquara, brasileiro da Série C. Quem empatou foi Cachoeira, você vai ouvir já já, 1-1. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido da Segurança Pública. Sou o Major Palumbo, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Hoje a cor da farda mudou, mas a missão é a mesma, defender você e sua família. Somos do Progressistas, o Partido da Segurança Pública. Feliz. Sou o delegado Olim. Há 40 anos trabalho pela segurança pública. Criei a Prevenção em Ação, hoje o maior projeto de palestras antidrogas do Brasil. O Partido Progressistas acredita que combater o crime também é prevenir. Lei número 9.096/95. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tem rede balançando. Luca disparou pela ponta esquerda, cruzou lá no segundo pau, toque de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Cachoeira! Gol! Cachoeira! Nossa, parou no ar como um beija-flor. Cachoeira é fatal, letal. Ele é o tal, sem ninguém na marcação.
sozinho. O mais próximo estava a 4 metros. Aí não pode desperdiçar, né, Cachoeira? Guilherme Cachoeira, camisa 21. Ele não perdoa, empata o jogo na Fonte. Assistência do Luca. Garçom sem cobrar 10%. E o Guarani empata o jogo. 1 para o Bugre, 1 para a Ferroviária. O que vale é o detalhe com Thaí Beretta. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Os CH porém informando que na Série B o Náutico marcou no finalzinho e terminou lá em São João del Rei. Atlético 0, Náutico 1. E aqui, CH, 1-1, Ferroviária e Guarani. Diga lá, CH. Guarani começou mal o primeiro tempo, né? Com as linhas distantes, o time divorciado, né? Defesa, meio campo e ataque. O Isaac e o William Farias não davam o ritmo no início do primeiro tempo que o time precisava. João Paulo marcado praticamente individualmente. Os laterais, no começo do jogo, pouco participaram. Enfim, o Guarani era um time, até o gol da Ferroviária, era um time previsível, perdendo todas as divididas, segundas bolas. E a Ferroviária, ela mandou até o instante que o Guarani fez o gol de empate, não é? A Ferroviária só não fez o segundo gol porque os atacantes são jovens, né? Afoitos em alguns momentos. Se tivesse feito a jogada com simplicidade, o Guarani estaria em maus lençóis. Mas ainda bem que com o gol do Cachoeira, numa ótima jogada do Luca pelo lado esquerdo, uma cavada e o Cachoeira sozinho, sem marcação, foi no segundo andar, cabeceou como mano figurino, né? O manual dos bons cabeceadores, para baixo, no chão, e empatou a partida. Depois do empate, o Guarani mandou na partida. Teve um ou outro lance, mais por conta dos erros de passe da saída de bola do Guarani, mas o Guarani, né, pró-Ferroviária, evidentemente, mas a maioria da metade até o final do jogo, das oportunidades, da posse de bola, elas favoreceram o Guarani, não é? Eu gostei do jeito que o time terminou a partida, né, no primeiro tempo. Acho que o Kevin entrou bem, o João Paulo apareceu no jogo, eu senti o Isaac melhor posicionado. A bola não pode sair dos pés dos zagueiros. Ela tem que passar pelos dois volantes ou o João Paulo tem que vir buscar. Porque se deixar nos pés dos dois zagueiros do Guarani, sai coisa ruim. Principalmente do Donato, que ele não tem um bom passe e é muito lento. Então, ele fica lá zagueirando e deixa para quem sabe armar o time. Se o Guarani tiver a mesma consciência tática e tranquilidade, e evidentemente intensidade no segundo tempo, tem chance de virar o jogo. O único senão do primeiro tempo, aliás, 2 jogadores não foram bem. O Donato e também o Herbert, jogador muito apagado nesse primeiro tempo. Talvez até, né, o Guarani venha com modificação, mas de qualquer maneira eu considero como bem razoável o primeiro tempo. Começou ruim e depois o Guarani melhorou. Vamos ver se no segundo tempo, Edu Pinheiro, continua assim. Melhor futebol, intensidade por parte do Guarani, só que tem que colocar a bola para dentro do gol, né, Edu? Muito bem, CH. Ô, Edu. Notícia do Luca aí, ô Breno? Tem notícia do Luca sim, Edu. Era aquilo que eu imaginava, porque ele puxou a coxa, né? Ele puxou o calção na parte esquerda. O atacante Lucas sentiu a posterior da coxa esquerda e será reavaliado nos próximos dias. A gente não torce para o jogador se machucar, mas eu acho que era a sequência que o Kevin precisava, né? O Luca, que hoje estava bem, fez o cruzamento, estava jogando na beirada, e vai sair o Donato. Tá entrando o Maurício Antônio. Eu não sei se o Donato se machucou ou se foi apenas uma questão que o Hélio viu que o Donato, até tem um torcedor que escreveu aqui, Edu, vou até ler o que ele escreveu, ó, que foi a melhor definição que eu já vi sobre o Donato. Donato parece um ônibus quebrado, corre em primeira marcha apenas.
Então tá entrando o Maurício Antônio. Maurício Antônio, camisa 3, no lugar do Rafael Donato, camisa 5, Edu. Quem que é o capitão? Era o Donato. Agora acho que vai ser o William Farias, pelo menos era antes. Passa a tarja, né? Acho que vai. Eu não vi ainda quem que tá com a faixa de capitão. Provavelmente é ele sim. É o William Farias, ele volta a ser o capitão. Foi assim quando se machucou o Rafael Donato. O William Farias passou a ser o capitão do Guarani no Campeonato Paulista. Muito bem, vai começar o segundo tempo, por enquanto, um Ferroviária, um também Guarani. Guarani empatou a 24 com o Guilherme Cachoeira, que tinha perdido um gol há 10 minutos, quando estava 0-0, 1-1. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, vem aí o Moço de Americana. Valeu, Edu! Foram 65% de posse para o Guarani, diante da Ferroviária, 35%. Nós tivemos outros números aí importantes também, que depois nós vamos passar com o decorrer do jogo, porque a bola vai rolar. A bola vai rolar. Guarani teve mais chances, mais ataques. A bola vai rolar, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro Série C, quarta rodada, a bola rolando na Fonte Luminosa aí no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Confirmando a alteração, Maurício Antônio veio e o Donatão, a Jamanta desembestada, nem voltou, hein, bebê? Exatamente. Provavelmente por opção, já tô confirmando se foi por opção mesmo, mas saiu Rafael Donato, entrou 3, Maurício Antônio, refazendo aquela dupla que deu muito certo ao lado do Jonathan no Campeonato Paulista. E agora o William Farias passa a ser o capitão. A alteração que tinha acontecido no primeiro tempo, o Luca saiu para a entrada do Kevin. O Luca saiu machucado com um problema no posterior da coxa esquerda. Tentativa de Cachoeira pelo setor esquerdo, se perde com bola e tudo pela linha de fundo. Tiro de meta para bater o goleiro Denis Júnior. Primeiro tiro de meta do segundo tempo, com 1 minuto de bola rolando na etapa final. Placar de 1-1, o placar é do primeiro tempo. Você está na Bandeirantes FM 85,7, timaço de Carlos Batista. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também no portal Carlos Batista, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, baixa aí, é de graça no YouTube. Você tem também o som e a imagem de graça. A Bandeirantes leva o somzão dela para todas as partes por vários aplicativos, aplicações e sites para você. 1:40. Domina aqui atrás Jonathan. Jonathan sai pro jogo, ele abre a bola direto para o campo de ataque. Dominou João Paulo, empurrou na ponta esquerda, botou para correr. O Emerson vai chegar, evitou a saída, chegou na linha de fundo, cruzou para trás, é pro Kevin. Desviou, ela vai para fora. O Kevin desviou junto com o zagueiro, a bola foi pra fora, acompanhou o Denis Júnior, é tiro de meta e ficou sentindo o Alencar, bebê. Na dividida com o Kevin, o Emerson correu e quase que essa bola sai. Aí o Alencar tocou primeiro na bola, eu acho que foi o Alencar que tocou nessa bola, não sei não. Mas aí o Alencar tá sentindo a região do peito, lado direito, sendo levantado pelo árbitro. Foi uma dividida com o Kevin, mas realmente o último toque foi do Kevin. A bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta que o goleiro Denis Júnior vai cobrar. 1-1, tá tudo igual no placar. Informando Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, José Silva! Alô, Silvio Geraldo! Vamos jogar Bugrão. Relata aqui no chat do YouTube da Bandeirantes Campinas. Gabriel Antônio torcendo pelo Bugrão. Gabriel Vilma Carol lá de BH. Everaldo Faria, Maurício Antônio é melhor que esses que estão aí, concordo contigo. Já está em campo, camisa 3. E o Bugrão desce para o campo de ataque. Isaac faz a inversão de jogo. Domina aqui na intermediária. Jonathan bateu! Ele tá arriscando e de novo pega mal na bola, bebê. Eu não sei o que ele tomou, o que falaram pra ele. Você bate bem, hein? Porque ele tá batendo muito mal. Tá chutando como se fosse tiro de meta. É a segunda que ele chuta. A primeira foi no início de jogo, na primeira etapa, né? E agora chutou de novo, por cima do gol da Ferroviária. 1-1, tá empatado o jogo. Guarani que vem de outro em 1-1, né? Vem do empate com a Itabaiana em casa, placar de 1-1. A Ferroviária também vem no empate, só que sem gols
contra o Floresta, o único ponto da Ferrinha até aqui. Em 3 rodadas, a Ferroviária perdeu 2 vezes e teve este empate. Portanto, tem apenas 1 ponto, está na penúltima colocação. Guarani começou a rodada com 5 pontos na 10ª posição, pois não, bebê? O técnico Hélio Cizenando, aliás, ele falou 2 vezes na última entrevista coletiva que o importante é pontuar, se referindo a esse jogo fora de casa. Para ele, o importante é pontuar, mas é claro que o Guarani vai buscar a vitória. Nicolas toca a bola para David Souza, sai da área, ela vem Ferroviária, tentou devolver para Nicolas, bem na desmarcada por ali o Emerson. Ele desarma bem o time da Ferroviária, já lança a frente bola com Kevin. Chega tocando o Guilherme Faria, o capitão já abre pelo setor direito do campo. Domina por ali o Alencar. Tem a presença também do Schilling, Arthur Schilling. Ele vem pro domínio, recolhe na perna esquerda, vem para o campo de ataque, não, prefere tocar, recuando lá atrás do campo defensivo, a bola com Tizianelli. Lateralmente para Guilherme Faria, capitão da equipe da Ferroviária, comandada pelo Rogério Correia, que estava suspenso nas rodadas anteriores da Série C. É a primeira vez que ele comanda a Ferroviária nessa Série C. E vem Ferrinha, bom lançamento na boca do gol, chegou, invadiu a área, Alisson bateu cruzado, tá parado, tudo isso não vale nada. O Alisson foi lançado, eu falei, nossa, agora eu vi a viola em cacos. Mas o bandeira de lá, que também é do Amapá, Luan Patrick Pereira da Silva, já tinha levantado o seu famoso instrumento, Pepe. Ele viu bem, porque o Alisson estava um pouco à frente e daí a defesa do Guarani parou. Já cobrou o impedimento, o Guarani está atrás do segundo gol. 1-1, tá empatado o jogo. O José Carlos 78, na linha dos apelidos aqui ao Rafael Donato, ele fala o seguinte: você incendiou a turma aqui, bebê. Esse Rafael Donato parece um boneco de Olinda, mais perdido que cego em tiroteio. É uma pena, porque quando ele chegou no Guarani, todo mundo esperava que fosse um grande reforço para a zaga, né? Um jogador experiente, principalmente na bola aérea, mas no Guarani ele não tem conseguido jogar. Tizianelli rola no campo de ataque, Alisson dá de primeira buscando a infiltração do Pedro Esteban, rouba a zaga do Guarani, mas não pode dessas bobeiras não. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5:50, primeiro tempo. Arena da Fonte Luminosa, Araraquara, 1 Ferroviária, 1 Guarani. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em nome de Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros, o hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 6:25, lançamento para o contra-ataque para a equipe do Guarani, quase dá de primeiro o João Paulo. E a bola ficou apertadinha, chegou para cima do goleiro ali o Herbert, mas ficou com ela o Denis Júnior e já sai pro jogo. Abre com o Juan, vem para cima, passa da marcação do Kevin, já rolou essa bola bem aqui para Pedro Esteban. Ele prendeu a bola, soltou no contra-ataque para Alisson. Chega bem de ladrão para roubar o zagueirão. Tira dali o Maurício Antônio. Se atrapalha depois o Guarani na saída, foram 2 pro solo. 4 deixou seguir, a bola sobrou com camisa 38 por ali. O Alisson, ele faz a virada lateralmente para Raoni. Raoni meteu lá pela ponta direita para Nicolas, levantou a cabeça, perna direita na bola, colocou na grande área, tira Maurício Antônio, escorou por lá atrás o zagueiro do Guarani. Agora é para sair de bola, o time do Guarani saiu jogando errado, aproveitou a saída aqui, Bonão vai fazer o gol, Pedro Esteban na trave, mãos à cabeça, ele não acredita, o Guarani erra de novo a saída, e aí o Pedro Esteban ajeitou na perna direita, bateu, o goleiro não fez nenhuma menção, só tirou com os olhos, ela caprichosamente bateu no poste esquerdo, hein, bebê? Erro do capitão, né? O William Farias achou que era o Zico, pegou a bola, começou a tentar passar por 2 jogadores da Ferroviária, bem próximo da área, perdeu a bola. E quase que a Ferroviária marca o segundo. Tem mais Ferroviária no ataque. Nossa, que pressão. Aí apertou ali. O Maurício Antônio obrigou ao erro do Raoni, a bola direto para fora, tiro de meta. Vai se apertando no começo do segundo tempo, não estava previsto isso, hein, Gleger? Não estava previsto, abafa a Ferroviária e Guarani erra passes na primeira linha e quase tomou o segundo gol. Tem que ter um pouco mais de atenção, né? Falta um pouco mais de atenção, concentração, esses erros é erro de falta de concentração. Agora ele já está concentrado um pouco mais, pô. Não voltou bem o Guarani pro segundo tempo. E olha aí, o Amoreiras Vidros e Box. Guarani não tem saída de bola. Esse grandão aí é uma piada de jogador. Tá concordando aqui com o que a gente tá falando.
É o principal ponto negativo do Guarani no começo do segundo tempo. Mas o Bugrão rouba essa bola, parte com o Isaac. Vem para o campo de ataque, foi puxado. Falta, seu juiz. Falta, seu juiz. E cartão corretíssimo para o Schilling, hein, bebê? Ah, merecido, né? O Schilling segurou pela camisa o Isaac, agora muita discussão, um empurrando o outro. É bom o João Paulo sair dali, e o João Paulo tá discutindo bastante, porque o João Paulo tá pendurado com 2 cartões amarelos. Senão no sábado, diante do Santa Cruz, ele não vai jogar. O Schilling tomou cartão amarelo agora, e nos lances anteriores, lá atrás, o que deu pra ver? O Maurício Antônio pedindo tranquilidade pro time do Guarani sair com mais tranquilidade, que o time tá muito afoito na saída de bola. Uma falta agora pro Guarani na meia esquerda fazer a cobrança, Roger. Quando o quinto sinal marca 9 da noite, mais 15 minutos, hora esportiva do Brasil. Você está na Bandeirantes, o árbitro tá indo lá em direção ao banco de reservas, hein? Vai chamar a atenção de alguém, já passou pelo Rodrigo Correia e vai falar exatamente com o Hélio, hein? É com o Rogério Correia. Com o Rogério, tá certo. É porque o Rogério tava reclamando da falta, né? Mas não tem nem do que ele reclamar de falta e de cartão, né? Porque segurou pela camisa o jogador da Ferroviária, segurou o jogador do Guarani pela camisa, né? E merecido o cartão pro Schilling. Emerson para a cobrança da falta. Ao seu lado tem o novo capitão do Guarani, William Farias. O árbitro vai autorizar. Só apenas um homem na referência da barreira de muito longe. Deve pintar levantamento ou passe. Partiu. Emerson levantou. Jogada ensaiada. Sobrou nos pés o jogador. Voltou, bateu errado. Sobrou para a pequena área. Afasta a zaga da Ferrinha. Nossa, o Juan ficou esperando uma eternidade. Quase dá a bola de presente. O Guarani se aproveita, bebê. É o Maurício Antônio que estava ali na zaga, ou melhor, no ataque, curtindo uma de atacante, zagueiro do Guarani. Aliás, você sabia que ele já foi artilheiro junto com o Cristiano Ronaldo de um Mundial? Não. É, ele foi com 2 gols, se eu não me engano. Nossa, tudo isso? É que o Mundial tem pouco, né? Tá certo, tô só dando uma cornetadinha básica aqui. Não tinha cornetado ninguém ainda. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 19-3273-3760 em Campinas. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 11. Segundo tempo. 4ª rodada, Série C, Araraquara, 1 para a Ferroviária, 1 também para o Guarani, Edu. Olha, na Série B acabou Atlético 0, Náutico 1, e na Série C, segundo tempo de Caxias 1, Ipiranga também 1. Rádio Bandeirantes. Aqui na Bandeirantes, abraçando Paulo Santos, hoje sempre Guarani, amor da minha vida, escreve aqui no chat do YouTube da Bandeirantes Campinas. Ô Roger, foi em 2017, no Mundial, ele marcou 2 gols pelo Urawa Reds do Japão. E ele dividiu a artilharia com o Cristiano Ronaldo, que estava no Real Madrid, com o Romarinho, que estava no Al Jazeera. Cada um deles marcou 2 gols. Informações de Breno Beretta. Agora quero ouvir o CH, o Carlos Henrique, que bate pesado. E aí, CH, quase 12. Segundo tempo, 1-1. Olha, o William Farias, ele é um jogador experiente, né? Com essa lentidão que ele tenta armar o Guarani, uma coisa é ter calma, outra coisa é ser desleixado e lento. Tá prejudicando o ritmo de jogo do Guarani. E o seu Isaac também não tá bem. De qualquer maneira, nesse momento, com 12 minutos, jogo equilibrado. Ponta esquerda, vem Guarani, lançado na grande área, dominou, Cachoeira, sai dela, atenção, vem bem forte, David Souza para roubar, usa inclusive os braços, mas a sequência ele desperdiça, levanta a bola, antecipa-se na marcação, Jonathan Costa já rolou essa bola para a presença do capitão William Farias, levanta a cabeça, procura alguém ao seu lado, ele toca a bola de primeira para o camisa 10, João Paulo também de primeira pelo lado esquerdo com o Emerson, ganhou a frente, vai levantar, levantou, bola mascada, escanteio para o Guarani, bebê! E é implacável esse Alencar na marcação, né? Tava em cima do jogador do Emerson. Na verdade, quem tava em cima era o Nicolas, lateral direito, que tava em cima do Emerson. E a bola se perdeu pela linha de fundo. O Nicolas levou a pior, vai ter escanteio pelo lado esquerdo. Por ali o Cachoeira e também o Emerson. Alô, Paulo Carneron, um abraço pra você, Bruce19 também, Nickstar 7626, um abraço pra toda essa grande galera, eu quero o like, 138, o bebê pediu 200 likes é a meta de hoje. Guarani virar, hein?
pro Guarani virar. Olha o chute pra grande área, veio desde a ponta esquerda com João Paulo, rechaça a zaga da Ferroviária, até arremesso lateral da ponta esquerda para o Guarani bater. Emerson toma distância, tudo isso com quase 14 minutos, 1-1, tá empatado o jogo. Emerson ameaçou levantar, não levantou, fez uma finta bonita, deixou a bola atrás com João Paulo, levanta a bola pra grande área, cortou no meio do caminho, tirou por ali o Nicolas, voltou pra equipe do Guarani, ajeita, sai da grande área por ali o Herbert, enfiou a bola pra Inayan, Inayan devolve um pouquinho mais atrás para a presença do William Farias, ao seu lado tem Isaac, pode até descer a chapuletada lá e é isso que ele faz, a bola vai mascada e não sai, o goleiro evitou a saída. Bola mascada sempre é muito complicada para o goleiro. E depois a reposição do goleiro, muito forte de goleiro para goleiro, gol a gol, hein, bebê? E a tentativa de chute na bola mascada foi do Maurício Antônio, né? Ele tentou arriscar, a bola acabou desviando no zagueiro, o goleiro ficou com ela de gol a gol. E o Guarani já repõe essa bola, tem pressa, olha o Bugre. Olha aí pela ponta esquerda, escapa bem na marcação, entrou Cachoeira, tocou, sobe Guilherme Faria, tirou dali, voltou, rebote do Burgão, é pra fazer o gol, Inayan bateu, bate em cima da zaga Grenal. Fulminante o Guarani, nitroglicerinado nesse momento no jogo, bebê. Acordou o Guarani no jogo, né? E na boa jogada do Cachoeira pela esquerda. Escanteio já batido, olha o Inayan. Inayan levanta na boca do gol, desvia de cabeça João Paulo, mas pegou sem direção, ele se lamenta, tava sozinho, ela passou à direita do gol. Longe, hein, bebê? Perdeu uma oportunidade boa, porque ele tava dentro da área, mas foi aplaudido pelo técnico Hélio Cizenando, porque o Guarani volta a crescer na partida e o placar tá tudo igual, 1-1. Aroma das Ervas é muito mais sabor para suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. A alteração vai. Tá saindo Alencar, camisa 8, para a entrada do 16 Meireles. O Meireles é volante. Então tá saindo o Alencar da equipe da Ferroviário número 8, né? Ele que é volante também, volante por volante. E entrando o Meireles 16. Não é o famoso 6 por meia dúzia, mas é 8 por 16, né? Então tá tudo em casa. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 16, segundo tempo. Tudo igual na Fonte, Ferroviária, Guarani. Tem futebol na Bam. Tem futebol na Bandeirantes, anunciando para amanhã, 5 da tarde, Esporte Debate, Carlos Batista na apresentação. Tem jogador da Ferrinha caído, o Raoni, o árbitro não deu nada, agora se manda para o contragolpe, o time do Bugre. Herbert toca essa bola soltando pelo lado esquerdo do campo, o Emerson de primeira tocou, lá à frente sai da área para receber, Cachoeira, recebeu, entregou, devolvendo a bola para Emerson, vai se aparecer aqui atrás para receber, o João Paulo, ele recebeu, já tocou para o William Farias, voltou para ele, João Paulo, camisa 10, ameaçou até pro gol de perna esquerda, rolou de lado. Lá pela ponta esquerda, lá vem Bugrão, sai da área, o Herbert está trabalhando por lá, a bola voltou de novo com o João Paulo faz um passe curto, aqui pelo setor esquerdo para Cachoeira com o Herbert, de novo com o João Paulo, vai passar lá na ponta esquerda, o Emerson, tá com a bola presa por ali o João Paulo e toca mal, mas muito mal, hein? Bebê. Parecia que o Guarani estava rodando a bola direitinho, né? Aliás, faz tempo que o Guarani não consegue rodar a bola direitinho. Mas aí o João Paulo, na hora de tentar municiar os atacantes, no final, o que ele fez? Chutou a bola para a lateral esquerda e a bola se perdeu pela linha de fundo, Roger. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos nos lares do Brasil. Encontre no Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Guarani está invicto na competição, comandada pelo Hélio Cizenando. 6 pontos com esse empate, são 3 empates e uma vitória até aqui na competição. Mais uma vitória hoje seria sensacional. Gleger Zorzin, quase 18 minutos, tá 1-1, tá empatado o jogo, Glegaço. O Guarani parece que dá mostras, né, que começa a entrar no jogo novamente. Eu gosto da participação do Inayan, tá participando efetivamente do ataque, chegando, pressionando. O Emerson também lá pelo lado esquerdo. É aquilo que a gente estava dizendo. O Guarani precisava voltar da mesma forma que terminou o primeiro tempo. Não voltou, mas parece que está começando a se encontrar, Roger. Gleger Zorzin já esteve lá e sabe tudo de futebol. Agora uma falta de ataque. Derrubado jogador, capitão, camisa 4, Guilherme Faria. Bola para a equipe
da Ferrinha bater. Esse é o futebol da Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 144 likes. Para o Carlos Lemos, para o Osmar Garcia, Pedro Ribeiro, Fred Adolf, comigo Carlos Miguel também. Tá difícil esse esquema, não funciona. Tá reclamando do técnico Hélio Cizenando, Carlos Miguel. Para o Miro, lá em Três Fronteiras. Amigos do chat, tá pedindo para que todos falem de onde estão acompanhando. Tá interagindo aqui a nossa plateia virtual. O Miro quer saber onde a galera tá. É bom falando. o pessoal falar de onde tá nos acompanhando, né? E deixa o like aí pra gente chegar rapidamente nos 200, né? Bola no campo defensivo para o Kaique França, 19 minutos, bate de pé na esquerda, Kaique levanta, goleirão de 1,86 m para o campo de ataque, a equipe do Guarani, a bola sobrou com camisa 10, João Paulo tentou a enfiada, passava na ponta esquerda, Herbert, vem a zaga da Ferrinha para desobstruir daí, mas ela sobrou ainda com o William Farias, da bola atrás. Nayan já tá se estressando com o seu marcador, hein? Já tentou deixar o cotovelo agora para cima do jogador da Ferroviária, isso não é bom. 19 minutos, tem muito jogo pela frente ainda. Vem aqui pelo setor esquerdo do Isaac. Isaac dá lateralmente a bola para o William Farias. William vai vir passar aqui pelo lado esquerdo do campo. Emerson tocou para ele. Já se apresenta de novo para receber o camisa 8. Quase 20 no segundo tempo. Bola com o João Paulo. Agora trabalha bonito. Tenta enviar essa bola para presença do Herbert. A zaga tirou. Vem na roubada pelo setor direito. Inayan, mas não evolui o passe. Retoma de novo a Ferroviária. O jogo é feio nesse momento, porque a Ferroviária também, quando rouba, sai com péssima qualidade pro ataque, pois não? Se o Hélio Cizenando quiser mexer do meio pro ataque, ele tem à disposição aí para oxigenar o meio campo. O Carlos Eduardo, o Diego Torres e o Cauã Jesus. E lá pra frente ele tem a velocidade do Mirandinha, o Guilherme Parede, além do Dentinho e o Maranhão como centroavante. Herbert, quando dominou, estava livre, mas aqui já tinha sido dedurado pelo Inácio Barreto da Câmara, impedimento do ataque do Guarani. Uma pergunta para você aqui do Claudecir Prachedes, bebê. Como estão as eleições no Guarani e a SAF? É uma excelente pergunta, aliás, duas perguntas, né? Primeiro, a SAF. A SAF, de acordo com o próprio presidente do conselho, Dr. André Torquato, sairia no momento em que o Guarani entraram na justiça, né? Já tinham entrado em dezembro a oposição do Guarani, só que como a justiça é devagar aqui no Brasil, a gente sabe que demora, né? O que aconteceu? A justiça, há alguns dias, deu que o Guarani terá que ter novas eleições. E daí, de acordo com a informação do Dr. André Torquato, a SAF resolveu, pelo menos nesse momento, iria chegar a proposta, e o Graziano, ele não falou o nome do Graziano, mas ele disse o seguinte, olha, preferiu recuar até que seja resolvida a situação de eleição. E o que a juíza determinou? Eleições em 30 dias, desde o dia que saiu. Já faz uns 5, 7 dias mais ou menos. Só que o Guarani ainda não marcou. E está esperando que a juíza fale o seguinte, olha, a eleição tem que ser marcada no dia X, mas ainda não está marcada. Deve acontecer provavelmente no mês que vem. Daqui a pouco, 2 atacantes estão conversando com o técnico Hélio Cizenando. Vão entrar no Guarani, tanto o Dentinho quanto o Mirandinha. Dentinho, Mirandinha vem aí no Guarani, mas vai mexer a equipe da Ferroviária. Eu vou pro giro já, o bebê confirma. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Metade do segundo tempo, 22,5, etapa final do jogo. Em Araraquara, tudo igual, Ferroviária e Guarani, 1-1, Edu. Olha, o Hulk, ele treina em separado, aguarda a reunião e Atlético Mineiro viaja com a equipe reserva para a Sul-Americana. Quarta-feira, o Atlético joga no Peru contra o Cienciano. Alterações. Só vai. Schilling, né? Saiu na equipe da Ferroviária para a entrada do 25, o Vini Faria. Vini Faria, que é centroavante, entrou no lugar do Schilling. E o Pedro Estevam saiu para a entrada do Jonathan, camisa 14, que é meia.
Jonathan, 14,6, entrou Vini Faria, 25, atacante entrou também, Guarani vem, bola na grande área, tentou de cabeça, subiram no primeiro pau ali, passou da cabeça do Baixotinho, que é o Cachoeira, cai a bola pelo setor esquerdo, Juan, levanta a Ferrinha para o campo de ataque, já levanta para o Alisson, chega bem para desarmar o camisa 3, Maurício Antônio entrando bem no lugar do Donatão, 23:33, e aí CH, e o jogo tá 1-1. Roger, o Guarani, o primeiro problema do segundo tempo agora é a parte física, né, dos dois times. Não é só o Guarani que tem dificuldade. Os jogadores que dão ritmo, ou deveriam dar ritmo ao time do Guarani, eles estão cansados. Estou falando do Isaac e do William Faria. Em contrapartida, os laterais continuam apoiando bastante. Eu acho que a alternativa de colocar dois caras novos no lado do campo, eu acho que é uma boa. Vamos ver o que o técnico Hélio Cizenando vai fazer. Guilherme Faria derruba na ponta esquerda, Herbert, falta para o Guarani, que vai alterar, Breno Beretta. Eu acho que ele mudou uma das alterações, porque o Dentinho estava conversando e o Guilherme Parede apareceu, né? O Guilherme Parede está entrando no lugar do Cachoeira e quem está saindo é o camisa 11 Herbert para a entrada do Mirandinha. Então Herbert e Cachoeira estão fora, Guilherme Parede e Mirandinha estão dentro. Mirandinha 22, Parede número 7. E essa falta aí, bebê, perigosa, hein? Perigosíssima. Pela meia esquerda, Emerson de perna esquerda e João Paulo de perna direita. Vai pintar cruzamento na área do goleirão Denis Júnior. Vai com ele aí, vai com o João Paulo. Atenção, João Paulo levantou, mergulha, Guilherme Faria mete pra fora, escanteio para o Guarani. Bugrão na pressão, subiu Guilherme Faria para tirar. Um lance perigoso no levantamento de João Paulo, bebê. É o capitão do time da Ferroviária tirando, porque senão Jonathan Costa cabecearia livre pro gol, o que seria o gol da virada do Guarani. Escanteio lado esquerdo para o Bugre. Escanteio para o Bugrão. Dois estão posicionados para fazer a cobrança. Tô vendo lá o João Paulo, mas ele abandona a posição da cobrança e fala que é do outro lado o árbitro. Aí o João Paulo vai atravessar toda a linha de fundo para fazer a cobrança lá do outro lado. O Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso sem tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você já ouviu o toque de tempo, Elton Grimaldi marcando comigo 25, agora 26. Estamos no segundo tempo, escanteio para o Guarani, João Paulo botou muita força na bola, sai da grande área, vai forte do outro lado, vai tentar brigar por ela, o Emerson evita a saída, aperta na marcação, chega para cima dele o Alisson, prefere rolar aqui atrás, recomeça o jogo com o William Farias, tempo passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 26:20, segundo tempo. Com Lucas Pessoa nas imagens do YouTube, timaço do Gil Kleber na direção técnica, eu confirmo. 1 para a Ferroviária, 1 para o Guarani. Esta é a Bandeirantes Campinas. Guarani sai jogando errado, lá vem Ferroviária, passa por 1, por 2, por 3, bateu pro gol, Alisson de novo, é gol! É gol, 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 é gol! Da Ferrinha! O povo está feliz em futebol, com a Ferroviária, Alisson de novo! Camisa 38 no costado para festa da torcida Grená em Araraquara. Na marca de 26 do segundo tempo, Alisson, ele não perdoa, ele marca. Alisson é fatal, letal, ele é o tal. Ele aproveita a saída errada do Guarani. Finta bonita aos seus marcadores. Engatilha um tirampasso de perna direita, vencendo o Kaique França. Canto esquerdo pro fundo do gol do Bugre. Alisson não perdoa, ele marca. Ferrinha 2, Guarani 1, que vale ao detalhe, conta aí, bebê. Detalhe de duas falhas do sistema defensivo do Guarani. Primeiro, o Jonathan, que estava com a bola nos pés e acabou se perdendo. Ele não seguiu aquele ditado de chuta pro mato que o jogo é de campeonato, tentou sair jogando, se perdeu com a bola. Depois o Inayan parecia uma criança no meio de jogadores tentando marcar o Alisson.
também se perdeu com a bola. E daí o Alisson só escolheu o canto esquerdo do goleiro Kaique França, que nada pôde fazer. Mais um erro do sistema defensivo do Guarani, que causa o segundo gol da Ferroviária, que está novamente na frente do placar. 2-1 para cima do Bugre. E agora o autor dos 2 gols, o Alisson, dá uma rapa no lateral do Guarani, ganha cartão amarelo. Gleger Zorzin, castigo para o Guarani numa noite infeliz do setor defensivo. Mas o Jonathan, pelo amor de Deus, né? Não pode cometer esse erro, né? Pelo amor de Deus. Pra mim, ele efetivamente participa 100% do lance. Não tem jeito, dá um bico na bola, é um jogo de campeonato, fora de casa, jogo duro, difícil, né? Não dá, tanto que o Kaique França fica revoltadíssimo quando toma o gol. Justamente por isso. Ferroviária, não, o Guarani estava bem no jogo, mas a Ferroviária mais competente, mais contundente no ataque. Vai lá, olha a feinha. E vem de novo, Parede errou, se manda de novo, Alisson, terror, bugrino nessa noite, bem na recomposição, Maurício Antônio para tirar dali. Diego Torres vem aí. Diego Torres. Vem o argentino já aí. Quase 30 minutos. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Muita gente aqui com a gente. Sérgio Franca, Fábio Vilela, Beto também com a gente, Marco Antônio Andrade, Maurício Furlan, Patrícia Jung Silva Santos, Wilson Correia, Claudecir Prachedes, Augusto, Wagner Social, tá todo mundo aqui, tá bombando. Qual é que é a tua meta de like pra hoje, hein, bebê? 200 likes, tá bom. Agora é 10 pelo 20, tá saindo mancando o João Paulo e entrando o Diego Torres, camisa 20. Diego Torres está no jogo, alteração na equipe do Guarani. O argentino vem aí, CH. Diego Torres, sangue novo na equipe do Guarani. Tinha acabado de colocar Mirandinha e Guilherme Parede, o técnico Hélio Cizenando, para dar uma oxigenada, para buscar a virada. Foi lá e quem fez foi a Ferroviária, hein, CH? É verdade, aí não tem tatu que aguente, né? Meu Deus do céu, o que o Jonathan fez, bom jogador, mas hoje a zaga bugrina tá uma gracinha. Bom, eu acho que tirar o João Paulo cansado. Tomara que o Diego Parede, o Diego Torres, entre bem, como o Parede, que pouco participou ainda, e também o Mirandinho. Comentaristas Bandeirantes, ultimaço do Carlos Batista, Guarani fazendo seu segundo compromisso como visitante. No primeiro empatou 1-1 com a equipe do Maranhão, agora tá perdendo para a Ferroviária pelo placar de 2-1, derrubado o Kevin, falta. Quem fez a falta foi o Ticianelli, a falta é perigosa, quem sabe na bola parada com Diego Torres entrando no segundo tempo, agora é mais qualidade na bola parada e é frontal a meta e o clima esquentou, hein? O clima esquentou, teve até soco ali, hein, bebê? O pessoal do Deixa Disso tá por ali, que houve muito empurrão, né? Jogadores da Ferroviária, é claro, estão valorizando, agora com um resultado positivo. Eles querem isso daí, discussão, querem cartões, querem esfriar o jogo. Mirandinha, por exemplo, tá tomando cartão amarelo agora. É isso que a Ferroviária quer. E os jogadores do Guarani não podem entrar na pilha. O Diego Torres está com a bola, quem sabe, né? Diego Torres que há um bom tempo ele tá precisando jogar bem no Guarani. Ticianelli caído ainda. O Ticianelli caído. Quem sabe agora? Quem sabe o gol de empate? Tá cheirando o gol de empate, o Roger Williams. Tá cheirando o gol de empate, o Ticianelli caído. Se tivesse VAR, podia complicar ainda mais pro Guarani. Olha lá o replay. Estamos acompanhando aqui na cabine de transmissões da Bandeirantes. O Mirandinha tomou cartão amarelo, ele pega na jugular do Ticianelli, né? Pra mim ele empurrou, e é claro que o jogador da Ferroviária tá valorizando. Tanto é que o árbitro deu o cartão amarelo pra ele, né? Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433 Jardim do Trevo, em Campinas. Falta para o Guarani! 3, 4, 5 homens na barragem Grená. Gol da direita. Denis Júnior preocupado. Falta para o Guarani. Está posicionado para fazer a cobrança ali o Isaac e também o Diego Torres. A barreira já andou bem para frente, hein? Atenção. Daqui a pouco
vai na bola, Barreira. Falta para o Guarani, Torres bateu na barreira, voltou para ele, para o argentino, perna esquerda, carimba de novo o seu adversário. Vai voltar lá na ponta esquerda para a equipe do Guarani, fica com ela dominada Jonathan Costa. Chegam 2 para cima dele, a bola é colocada para fora, arremesso lateral para a equipe da Ferroviária. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 33,5 segundo tempo. Fonte Luminosa, 2 para a Ferroviária, 1 para o Guarani, Edu. Libertadores, hein? Amanhã tem Cruzeiro e Boca, na quarta-feira tem Cerro Porteño e Palmeiras, Estudiantes da Plata e Flamengo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ferroviária reserva, batendo o Guarani por 2-1. E vem Guarani na grande área agora, Diego Torres bateu, bola desviada, pra fora, à direita do gol, escanteio, bebê. Ah, mas foi por muito pouco, né? Na bola desviada, se não fosse o desvio do zagueirão da Ferroviária, teria sido gol. Escanteio lado direito, Mirandinha tá na bola. Vai Mirandinha, vamos Bugre, avante Bugre. Partiu, ameaçou agora sim, partiu de perto da direita, botou uma rosca na bola, sobe de cabeça pra tocar pra fora. Direto pra fora pela linha de fundo, Jonathan Costa foi quem subiu, é isso? Tiro de meta, Kevin. Isso, foi o Kevin, mas a bola subiu demais, né? É. Na cabeçada do Kevin, se perdeu pela linha de fundo. E o goleiro da Ferroviária, é claro que não tem pressa para fazer a cobrança. Agora, tudo que acontecer, você pode marcar aí, Roger. Ferroviária vai cair, fazer cera e por aí vai. Ferroviária que está com foco total no acesso ao Paulistão. O time está a um jogo de voltar para a elite do estadual. E esse início de Série C vem sendo prejudicado. Ferroviária está usando o time reserva nesse começo de competição e é o time reserva que está batendo o Guarani pelo placar de 2-1. Marca de 35, placar de 2-1, vence a Ferrinha. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Vamos, Bugrão! Vamos que dá tempo ainda. Maurício Antônio rola essa bola de lado para Jonathan Costa. Passada as zagas para ele. Romper de marcatório e vem para o campo de ataque. Faz um passe curto, empurrando a bola para o camisa número 22. Domina Mirandinha. Mirandinha de lado, deixando a bola para William Farias. Ele finta a marcação do seu adversário. Entrega a bola para o camisa 20. O argentino que entrou agora, Diego Torres. Devolve a bola atrás com a presença do Maurício Antônio. Devolve para Diego Torres. Botou para correr na ponta direita. Mal o passe dele, vai direto para fora. Tiro de meta e a Ferroviária preparando mais alterações. Serão 2 alterações no time da Ferroviária, saindo camisa número 20. 20? É o 20? Ele colocou 39, eu acho que ele errou, porque não tem 39 no jogo. Ele colocou nas cores invertidas, ele botou o 20 com a cor verde. Ah, tá certo. É o Gadu. Gadu, zagueiro, vai entrar no lugar do David Souza, meia. David Souza saindo para a entrada do Gadu, zagueiro. Vai se fechar, né? Gadu, zagueiro, camisa 39. Vamos ver a outra alteração que o técnico Rogério Corrêa vai fazer. É claro que pensando em segurar o resultado, tá vencendo, menos de 10 minutos para acabar o tempo regulamentar. E ó o Rogério, ó, catimbeiro, ele ameaçou tirar uma alteração ou desfazer. O 4-4 chamou a atenção, falou: você se decida logo, meu amigo. É o Alisson que vai sair para a entrada do 27 ou 17, né? Cantarelli, ele é segundo atacante. Cantarelli 17 no lugar do Alisson. Alisson que fez os 2 gols da Ferroviária até aqui. Gleger Zorzin mexe também Rogério Corrêa no seu time. Já imaginou, se o time é reserva, quem é o reserva do time reserva, né? Você nunca tem muita expectativa. E os caras estão superando as expectativas e as bolsas, quebrando as bancas de apostas hoje, hein, Gleger Zorzin? Eu disse isso durante a semana passada. O Breno tava no programa da TV, o CH, junto comigo lá. Cara, quando dá oportunidade a esses caras que estão jogando, é exatamente isso, mano. Os caras vão correr uma barbaridade, vão se doar, vão dar o sangue pra mostrar pro treinador que, olha, a hora que você precisar, eu tô aqui. Beleza? Vai disputar um acesso no final de semana, enfim. Aliás, no meio da semana. Então, a Ferroviária tá competindo. E o Guarani assistindo.
37, quase 38. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Vamos lá, Guarani. Tem que melhorar a qualidade. Domina Isaac. Aqui no setor de ponta esquerda. Vai tentar o passe, vai tocar atrás. Tocou atrás. Vamos lá, então, para recompensar. Vem com o Maurício Antônio. Pé em pé. Vamos lá, Guarani, para reconstruir. E Nagan devolve de novo lá atrás para o Jonathan Costa. Só que é pra frente que se toca a bola, Guarani. Pra frente é que se toca a bola. 38 e 20. Emerson deixou pra Mirandinha. Pode até bater daí. Preferiu fazer o rodopio em cima da bola. Meteu o bolão pela ponta esquerda pra Emerson. Coloca na área. Fez a finta. Agora sim de perna direita. Colocou na área. Subiu de cabeça. Guilherme Faria pra tirar. Ela vai cair aqui pelo setor direito do campo. Escora aí Nayan. Pra quem vem de trás que é o Maurício Antônio. 38 minutos. Reta final do jogo. Você está comigo com Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. rochaautopeças.com.br. E vem Bugrão. Emerson Cruz atira dali, afasta como pôde, complementando Raoni. Raoni tirou, na sequência Jonathan Costa pegou, foi até puxado, o árbitro deu vantagem para a equipe do Guarani. É pressão total do Bugre, bolão do Jonathan para Emerson, ponta esquerda, levantou na boca do gol, é para subir, é para empatar, é para subir, para empatar, Guilherme Parede, é gol! Gol! Do Bugre! Guilherme Parede, camisa 7. Na marca de 39 minutos. Etapa final de jogo. Parede. Ele não perdoa. Guilherme Parede marca, empatando o jogo. 2 gols de cabeça no jogo e o Guarani vai buscar o empate de novo. Guilherme Parede é fatal, é letal. Tava sumido, não tinha pego na bola. Mas aí aparece fator surpresa. Dá um cabeceio de mano mal pro fundo do gol de Deni Júnior. Empata o Bugre em Araraquara agora. Guarani 2, Ferroviária também 2. O que vale é o detalhe. Conta aí, Breno Beretta. Já, olha a Ferroviária. Na área, Raoni entrou pra fazer o terceiro, bateu pra fora do gol. Hoje eu vou falar a verdade pra você, essa zaga do Guarani desperta na gente sentimentos horríveis por dentro, bebê. O Inayan não conseguiu acompanhar, né? Ele foi olhando, era pra ter feito a falta lá atrás. E o Raoni cortou o Maurício Antônio, escolheu o canto. Poderia ter chutado no ângulo e a bola passou muito perto. Agora o detalhe do gol, a respeito do gol do Guilherme Parede, um belo gol, cabeçada de manual e o cruzamento perfeito do Emerson na cabeça dele. É o segundo gol de cabeça do Guarani, o Guilherme Parede estava precisando. Agora empata o Bugre na hora H. Guilherme Parede, Ferroviária 2, Guarani também 2. Ainda dá tempo do terceiro, Roger. E aí, CH, dá tempo ainda? Você vai falar já, porque agora que eu vi que é escanteio aqui, já Carlos Henrique, o bate pesado, porque vem de Torres para a cobrança do escanteio. Gol da direita, partiu o argentino, de perna canhota, bota veneno, partiu, levantou, Deni Júnior, dá um tapa nela. E aí, CH, empatou o Bugre, agora tem mais uns 10 minutos para buscar a virada. Se o time tá errando muito em termos defensivos, mas o Guarani luta demais. Não desiste. Tem tempo para poder virar o jogo, mas não pode dar o vacilo que a zaga nos 2 gols da Ferroviária deu. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 42, torcedor do Brasil, segundo tempo. Senhoras e senhores, o jogo vai crescer em emoção na reta final. Tudo igual, 2-2 em Araraquara, Edu. Lembrando que sábado, 17 horas, o Brinco tem Guarani e Santa Cruz. E nesse momento, o Guarani é 10º colocado, está indo para 6 pontos. Tem futebol na Bam. Em futebol na Bandeirantes. Santa Cruz e Guarani, Guarani e Santa Cruz, sábado 5 da tarde, na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes Campinas. Você não perde nenhum detalhe. Contra-golpe para a equipe da Ferroviária. Atenção, tem que ficar esperto por aí, hein?
Vem o Vini Faria, botou pra correr o Raoni, que era meia, virou atacante, passadas largas, chegou junto com o meio da marcação, Maurício Antônio, lá pela ponta direita, Maurício Antônio dá por baixo, toque, cede, arremesso lateral na ponta para a equipe da Ferroviária. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano, em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site app. Abra sua conta. Ô Roger, pois não. Quantas vezes você falou o nome do Isaac no jogo, hein? Ah, meia dúzia só, se muito. Acho que dá pra guardar o uniforme pro próximo jogo, nem sujou. O último jogo entre os dois times aconteceu em 2023 com a vitória da Ferrinha pelo placar de 1-0 em Araraquara. O jogo está se repetindo agora em Araraquara também, está 2-2, mas está tudo em aberto. O Guarani tem a chance de fazer o terceiro gol. A Ferroviária se fecha com seu time reserva, está contente com esse 2-2. Agora exagerou na dose o Inayan, né? Deu uma tesoura no seu adversário, ganhou cartão amarelo, bebê. Totalmente desnecessário, né? Um cartão que não precisava. Esse tipo de falta não precisa. O Inayan foi nas pernas, uma entrada dura pra cima do jogador da Ferroviária e tomou o cartão amarelo merecido. Alô, Wagner Solcia, um abraço, obrigado pelo carinho. Fábio Vilela, toda essa galera comigo, tá faltando um pouquinho pra meta dos 200 likes. Alô, Carlos de Maringá, alô, Sérgio. Cadê o dedo no joia aí? Pro Guarani virar o jogo. 182, faltam 18 likes para chegarmos a 200. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 44, vou ficar de olho no 4-4, Gustavo Holanda de Souza, para saber os acréscimos do segundo tempo, para ver se dá tempo do Guarani empatar o jogo. Mas aí tem jogador caído, caiu Vini Faria, falta para a Ferroviária, lado esquerdo do campo de ataque. E aí, Gleger Zorzin, 44, fora os acréscimos. E o jogo, Glegaço? Você vê, o Guarani empata no momento, num erro também, né? Jogo dos erros hoje. O Guarani empata num erro de posicionamento da equipe da Ferroviária. No momento em que a arbitragem, 7 minutos de acréscimo, tem que ficar atento. O Guarani pode até virar o jogo, mas tem que ficar muito atento para não errar e não tomar o terceiro. Aqui falta para a Ferroviária, levantamento direto. Cantarelli botou um veneno direto nas mãos do goleiro Kaique França. Esse que é o primeiro duelo da história em competição nacional entre as duas equipes. 103º jogo, meu amigo. É um duelo mais do que centenário, bebê. 102 jogos na história, esse é o jogo número 103, mas o Duelo primeiro regional, em competições nacionais. É um grande duelo regional, você tem razão. Olha aí o Isaac, ele domina a bola, evita a saída lá pela ponta esquerda. Vamos lá, Isacão, vamos lá, garoto. Devolve a bola lateralmente para o Emerson pelo setor esquerdo. Isaac já vai para se desmarcar. Passou o Mirandinha, ele prefere tocar a bola para Jonathan. Lateralmente, toca essa bola para Maurício Antônio. Os dois zagueiros trabalhando também nessa construção de ataque da equipe do Guarani. O capitão William Faria, que está com ela agora. Deu a bola Diego Torres, vai soltar a sapata daí. Bateu pro gol, bateu na zaga, voltou, rebote para ele. Mirandinha, tá parado o jogo, marcado impedimento. Impedimento no ataque alviverde do campeão brasileiro de 78, bebê. Realmente tava, né? Tentou arriscar de fora da área o Diego Torres. A bola bateu na zaga, mas o Mirandinha já estava à frente da defesa do Guarani. Foi no toque, na verdade o toque do Kevin, que estava um pouquinho mais à frente. Então o impedimento foi marcado no Kevin. Luiz Felipe chegando agora aqui, deixando o seu like também. Valeu, Luiz Felipe, obrigado. Tá lá em Minas Gerais acompanhando a gente. 7 minutos de acréscimo, estamos com 46 esse segundo tempo. Em nome de Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, preços imbatíveis e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo em Campinas. E olha o que a Ferroviária achou aí, hein? Uma bola perigosa nessa reta final. Um escanteio contra o gol de Kaique França, Breno Beretta. Escanteio perigosíssimo, né? A defesa do Guarani hoje está entregando muito. Vamos ver se consegue segurar até o final. Levantamento, subiu a zaga alviverde para tirar. Vai brigar por ela, o Juan colocou na grande área, ameaçou virar meu rapaz. Que na grande área, o camisa 4, Guilherme Faria. A bola subiu, o zagueirão já ia armando uma bicicleta que não deu em nada. Na sequência o Guarani também não aproveita, a bola sobrou lá atrás com o Denis Júnior, goleirão da equipe da casa. 47-30 CH. É aquele momento que você vai pra cima, mas tem que deixar também
tudo cercado lá atrás. Antes do CH, a informação do nosso querido Edu Pinheiro. Ô Roger, olha, o Caxias vira, hein? Instantes finais, Caxias 2 e Ipiranga 1, brasileiro da Série C. Fala, CH. O Guarani não pode desistir, né? O time tá lutando bastante, muitos erros, mas uma questão de garra, disposição, o torcedor não pode se queixar. O Guarani tá tentando e ainda dá tempo para virar o jogo. Diego Torres recebe de Inayan, já rolou essa bola para William Farias, que deixa também de primeira bola com Jonathan Costa, devolve aqui no meio, domina, camisa 3, Maurício Antônio, com Diego Torres, pra frente, garoto, pra frente, que bolão, Mirandinha entrou na área, vai pintar a virada, rolou pra trás, tira a zaga da Ferroviária! A opção era descer a sapata pro gol, bebê! Agora ele perdeu a oportunidade, ele tentou dar a bola, não ser fominha, mas ele ficou cara a cara com o goleiro, não era para ter tocado para trás. E no lance seguinte cometeu a falta o Maurício Antônio, amarelado o zagueiro do Guarani. Amarelado o zagueiro do Guarani pelo árbitro de 30 anos, que é de Santana do Amapá. Atuou como árbitro principal em 4 jogos da CBF. Inclusive ele apitou Maranhão e Guarani 1-1, né? No começo desse mês aqui, naquela ocasião mostrou 4 cartões amarelos pro Guarani. Tá na média, né? Tá na média. Na média. Já mostrou hoje pro Mirandinha, pro William Farias, pro Inayan, pro Maurício Antônio. 4 amarelos para a equipe do Guarani. Quando o árbitro não aparece muito, significa que até apitou bem, né? É. Cantarelli parte, levanta a bola na boca do gol. Subiu lá no campo defensivo. Escorando. Era o Gadu que tava por lá ou o Nicolas? A verdade é que o árbitro tá marcando escanteio, hein, cara? É, tá marcando escanteio. Tá marcando escanteio que o último toque foi tava lá. Jogador do Guarani, né, que deu o último toque. Agora o Cantarelli tá pronto para bater. Quem tentou subir lá de fator surpresa na cobrança de falta do Cantarelli foi o Ticianelli. A italianada solta lá na equipe da Ferroviária. Levantamento no escanteio, subiu para tirar dali, afastou o Maurício Antônio, voltou, rebate para os caras, tentam o chute, Juan. A bola voltou para a equipe do Guarani, vamos tentar o contra-golpe agora, Bugrão. 49-55, ele prometeu o jogo até 52, tem pouco tempo, tem poucos minutos, isso. A bola caiu nos pés pela direita do Ianan. Ele já levanta a bola pela direita para Diego Torres. E Nayan já levantou para o argentino. Cussura vai pelo meio, vai afunilando. Usa a pé da canhota. Deixou a bola de lado aqui para Mirandinha. Passa das largas para ele, é o Jonathan Costa. Vamos lá, Jonathan, se livra da bola, garoto. Entregou para Emerson, o Emerson puxou a perna direita, levanta na boca do gol. Tirou a zaga da Ferroviária, é verdade, só rechaçou de cabeça para chegar o Denis Júnior e encaixar firme, bebê. É, tinham 3 jogadores para cima do Kevin, né? No cruzamento ficou mais difícil pro atacante Bugrino e a bola acabou sobrando pro goleirão. E agora do outro lado, o Kaique França tem pressa. Quem sabe o Guarani pode pintar o gol da virada, o terceiro do Bugre. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem Bugre, Mirandinha, domina, levanta a bota na grande área, subiu Guilherme Faria, ele é gigantão, né? Por cima ele ganha quase todas. Quando ela vem redonda. Quando ele tá na marcação de um outro contrário, aí é caixa, né? Porque foi assim que o Guarani fez os seus 2 gols. Os 2 gols hoje de cabeça. É, e o Guarani tá empatando com um time praticamente reserva, porque a Ferroviária só colocou 2 considerados titulares e tá pensando no jogo de quinta, a decisão contra o Ituano, aí mesmo na Fonte Luminosa. Quinta-feira agora, decisão contra o Ituano. Já pela Série C, recebe o Anápolis domingo, 5 da tarde também, na Arena Fonte Luminosa. Isso quer uma boa notícia? Qual a boa? Tem boa notícia hoje? 208 likes, batemos a tua meta. Ah, batemos a meta, hein? Então o Guarani tem que virar, hein? Tem que virar. Dá tempo ainda, hein, Roger? Os caras fizeram a parte deles, agora o Guarani tem que fazer a sua. 52-40, é o último lance. Vamos lá, não pode embaçar não. William Farias rolou essa bola na entrada da área, Mirandinha é pra fazer, bateu na rede pelo lado de fora. E foi o Parede, o autor do gol de empate, que quase faz o gol da virada e apita o árbitro. Tailan Gomes. Rapaz, eu achei que eu ia perder a voz pra gritar o gol da virada, mas não deu. Final de jogo em Araraquara, Ferroviária 2, Guarani também 2. Fala desse último lance aí, bebê. É muito difícil, né? Porque o Guarani teve a oportunidade. O Guilherme Parede, que entrou bem no jogo, ficou cara a cara. Um belo passe do Diego Torres. Só que ele teve a oportunidade e acabou chutando para fora.
A torcida do Guarani, que estava lá do outro lado, gritou gol. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. Desperdiça a chance de virar e o placar terminou assim. Ferroviária 2, Guarani também 2, Roger Williams. 2-2, mais um empate na história de 103 partidas, é o 24º empate. O Guarani detém a vantagem com 51 vitórias contra 28 da Ferroviária, e assim se constrói mais uma página deste Ferroviária e Guarani, Guarani Ferroviária. Parabéns à torcida bugrina, quanta gente bugrina foi no estádio da Fonte Luminosa. Esse é o destaque positivo de hoje, hein? Ah, é o único destaque positivo. Torcida bugrina compareceu em peso, a torcida que carrega o time, empurra o time. Aonde estiver jogando o Guarani, está a torcida do Guarani, que compareceu de carro, compareceu de ônibus. As torcidas organizadas estiveram por lá, dando apoio de sempre, a Fúria, a Guerreiros, a torcida jovem, pessoal que foi de ônibus do sócio campeão, todo mundo apoiando o Guarani. O grande problema é que o Guarani não consegue fazer a sua parte e consegue se complicar contra um time que teve apenas 2 jogadores considerados titulares. E o Guarani, que tem uma folha de mais de 2 milhões de reais, contra a Ferroviária, que tem uma folha de 1 milhão de reais, não dá para entender esse futebol tão pobre e o Guarani fora do G8 na tabela de classificação. Roger Williams. Muito bem, você volta já já dentro do melhor pós-jogo do Rádio do Brasil, do apito final que vem aí. Quando o Quincenal marca 10 da noite, pontualmente, hora esportiva do Brasil. Estou anunciando Edu Pinheiro, o incomparável, vem aí para comandar o apito final com os nossos comentaristas e os quadros que você conhece e gosta de ouvir. A bola é sua, Edu Pinheiro, vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Renda e público não fornecidos, vai ser a torcida do Guarani, registrada pelo Breno Beretta. Guarani, com esse empate, termina como 10º colocado com 6 pontos. E aqui agora começando com o CH. Olha, 10 minutos de jogo, Cachoeira perde cara a cara com o goleiro. O goleiro tira com os pés. 2 minutos depois, a 12, o gol da Ferroviária, Alisson. A 24, empata o Guarani com Cachoeira de cabeça, um cruzamento do Luca. Um passe açucarado, Cachoeira de cabeça, pimba 1-1.
Segundo tempo, 7 minutos, bola na trave do Guarani. Na trave, falha de William Farias, hein? Kaique França completamente batido, bate na trave. A 26, segundo gol da Ferroviária, Alisson de novo. E depois a 39, empata o Guarani com Guilherme Parede, que acabou de entrar, um cruzamento do Emerson. E a 40 minutos, 1 minuto depois do empate do Guarani, o Raoni, olha, perde um gol incrível, raspou também com o Kaique França batido. Então 2-2 e também para complementar, CH, chega aqui uma mensagem do senhor Ideraldo Luiz de Paula. Vocês da Band que contrataram esse técnico horroroso, agora se virem com ele. Em todo caso, obrigado, senhor Ideraldo. Com a palavra, o senhor Carlos Henrique, comentarista da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. Bom, o Guarani, ele perdeu ou empatou pelos seus próprios erros, essa é a verdade. Foi assim no primeiro gol da Ferroviária, uma recomposição muito lenta, o Donato afastou demais, não deu combate. Aí veio o Inayan, o Jonathan, todo mundo tropeçando na bola. O William Farias não chegou para fazer a cobertura. Esse foi o primeiro gol da Ferroviária. E o segundo gol, a mesma coisa. Saída de bola, um erro grotesco do Jonathan. E aí o jogador da Ferroviária tomou a bola e bateu de perna esquerda fazendo o segundo gol. Esses foram os erros gritantes. Aconteceram outros, não é? Nesses dois lances, para mim, não dá para colocar na conta do treinador. Não dá. O que dá para colocar na conta do treinador é a escolha da lateral direita, que não foi bem, apesar do esforço do Inayan, a escolha do Donato, tudo isso que eu não quero ter razão de nada, absolutamente, só que é o que nós estamos assistindo, né? Um meio-campo completamente previsível, uma saída de bola muito lenta, com William Farias e Isaac. O João Paulo pouco participou da partida, e o pouco que participou, ainda no primeiro tempo, o time teve uma performance diferente, né? Chegou com 2 ou 3 oportunidades na frente. O Herbert não foi bem, correu para todo lado, sempre esforçado, mas o Luca fez a jogada no gol. E para mim, a grande surpresa do jogo foi o performance no primeiro tempo do Cachoeira. O Cachoeira, ele foi participativo, não foi preguiçoso, ele tentou de todas as maneiras ajudar o Guarani, fez o gol primeiro do Guarani de cabeça, não é? Roubando a bola, trabalhando, ele fez aquilo que o João Paulo não fez, por exemplo, não é? Ele participou e não teve preguiça no jogo. O Guarani, aliás, sobre disposição, nós podemos falar tranquilamente que o time lutou do primeiro ao último minuto. O que deixa muito claro para esse amigo de vocês é que nós estamos na 4ª rodada, o treinador teve 1 semana para treinar e o Guarani apresenta muito pouco na ordem de organização, não é? O Guarani joga sempre da mesma maneira. O Guarani não tem alternativas, não é? O Guarani, essa equipe hoje, do Hélio Cizenando, joga menos do que jogava o time do Matheus Costa. E olha que a gente criticava aqui, não é? O Matheus Costa, no tempo dele de Campeonato Paulista, ele tinha lá as suas teimosias, mas eram menores as teimosias do que são do Hélio Cizenando. De qualquer maneira, não é desastroso o empate, mas com um time reserva, com um monte de molecada na Ferroviária, o Guarani tinha que ganhar o jogo, né? Se o Guarani erra um pouco e o C não entra, erra um pouco menos, o Guarani com certeza venceria a partida, mas não dá para ficar lamentando aqui. Eu acho que o time lutou, foi até o final, mas o Guarani, para mim, foi vítima dos seus próprios erros defensivos. E tomara que da próxima partida para frente o treinador pare com as suas teimosias, porque senão vai ficar extremamente difícil. Apesar do empate, para encerrar meu comentário, eu digo o seguinte: o Guarani perdeu uma grande oportunidade de vencer a Ferroviária nesta noite em Araraquara. Edu. Muito bem, olha, e outro jogo da Série C, Caxias de virada 2, Ipiranga 1,
E na Série B, encerrado também lá em São João del Rei, Atlético 0, Náutico 1. Gleger Zorzin, Ferroviária 2, Guarani também 2. Se a gente analisar pelo resultado, um jogo fora de casa, né? Aí ia dizer, poxa vida, né? Foi um bom resultado. Pra estar fora de casa é sempre um bom resultado. Mas é só pegar, né? O time da Ferroviária. É só pegar o último resultado do Guarani jogando em casa. Que ele empatou com o fraquíssimo Itabaiana. E eu vou dizer, eu vou mais além, hein? É que a Ferroviária, e assim, a hora que faz o segundo gol, me parece que já estava meio desgastada também. Os meninos correram uma barbaridade, né? Porque o gol que o Guarani achou ali, né, do Parede, na cabeçada, que foi um lance, inclusive, de jogada lá pelo lado esquerdo, vem o cruzamento e aí o Parede estava sozinho, cabeceia para o chão, como manda o figurino. Mas foi erro de posicionamento da Ferroviária, que se tá bem ajustada, se tá bem organizado, o Guarani tinha sido derrotado. Então é um ponto a ser comemorado por tudo que foi apresentado. Mas o torcedor não aguenta mais, né, Edu? Sabe por quê? Porque, assim, o Guarani é um dos melhores times da Série C. Pra mim é o melhor, tá? Tecnicamente falando, e aí analisando o jogador por jogador. A folha do Guarani é uma das maiores da Série C. Vai ter que brigar pra subir, certo? Hoje é a 4ª rodada, o Guarani tá em 10º. Olha pra você ver o tamanho da encrenca. Olha pra você ver. Se lembra aquele jogo lá contra o Maranhão? Que não, porque foi difícil, porque o gramado era ruim, o clima era isso, era aquilo. Gente, o Guarani tá disputando Série C. E tem que colocar na cabeça desse treinador que o Guarani é um gigante na Série C, que tem que voltar rapidamente pra Série B, e da Série B voltar pra Série A. É isso que tem que pensar. Tá pensando muito pequeno. Vai enfrentar um time que é praticamente um sub-20 do time da Ferroviária. Pô, o Roger tava falando e é verdade. Pô, a Ferroviária tá fazendo substituições, mas peraí, não tá jogando com o time reserva? E quem que tá entrando? É o reserva do reserva. E ainda o Guarani consegue empatar jogando em Araraquara. Então realmente tá ruim. Eu respeito demais o Hélio Cizenando, mas respeito mesmo. Trabalho espetacular lá no Capivariano, que o credenciou a chegar no Guarani Futebol Clube, na grandeza do time de Campinas, mas ele não consegue, não tá conseguindo dar um padrão para esse time. Mexe aqui, mexe ali, mas as coisas não acontecem positivamente. E é o dia a dia, hein, gente? CH falou isso agora. Quanto tempo que teve o Guarani de treinamento aí da última partida? Quanto teve? Só puxar. Pra mim, o Guarani piorou. Mesmo com uma substituição que todos nós pedimos. Tem que entrar alguém ali na vaga, tem que tirar o Rafael, né? O Rafael não é que tá jogando mal, mas tem que tirar, o Guarani tem que ser um pouco mais agressivo, e aí ele vem, só que é lampejos de bons momentos, né? O Guarani tinha um bom momento ali, empatou o jogo no primeiro tempo, cresceu, tal, poderia ter feito o segundo, volta pro segundo tempo, mal de novo. E aí não consegue. E o que fica? Fica um time muito previsível. Muito previsível. Hoje tá muito fácil jogar contra o Guarani, Edu. Você monta ali, você olha o Guarani jogando, ele vai do começo até o fim. Faz as substituições, mas o posicionamento, a estratégia, ela não muda. Realmente o Guarani, olha, se não tiver uma mudança radical, vai ter problema na Série C até para se classificar, Edu. E as mensagens chegando aqui, todo mundo com a bronca com o Hélio, viu? Hélio Cizenando, o treineiro, os laterais, que hoje o Kevin também não foi legal. Ixi, a coisa tá brava, viu? Tá brava. Muito obrigado ao pessoal, Leandro de Vinhedo. Se agora a gente tivesse um técnico como o Gilson Kleina, por exemplo, estaria muito melhor treinado, né? Bom, pessoal, muito obrigado pelas mensagens. Vamos ao craque do jogo. Ferroviária 2, Guarani também 2. O craque do jogo. Roger Williams narrou aqui brilhantemente mais uma vez. Ferroviária e Guarani 2-2. Agora o craque. Edu, não tem como fugir, né? O cara fez 2 gols, né? Alisson, um atacante, reserva da Ferroviária, hein? Vai brigar por uma titularidade na equipe principal quando a equipe da Ferroviária voltar para a Série C em definitivo, se é que não vai brigar também por alguma coisa na quinta-feira, apesar do cansaço, né? Será pouco tempo de descanso, mas ele fez 2 gols hoje e botou a Ferroviária 2 vezes em vantagem contra o Guarani. Então, para mim, Alisson, atacante da Ferroviária, é o craque do jogo. Perfeito.
Pra você, então, parabéns pela narração, um grande abraço e bom retorno à Americana. Obrigado, Edu, até a próxima. Se Deus quiser. Tá na fita aí o Breno? Estou por aqui. Estou por aqui, Edu. Breno, diga uma coisa pra mim. E Ralf, hein? Que fim deu? O Ralf segue treinando, viu, Edu? Eu não entendi o motivo de renovar com o Ralf, se é pra não utilizar. Mas o Guarani considerou que é um jogador importante ali com o grupo, renovou e ele tá à disposição do Hélio Cizenano, mas não vem sendo levado para os jogos do Guarani, Edu. E o craque, Breno? Eu vou votar no Alisson também. Hoje não vou votar em nenhum jogador do Guarani, vou votar no Alisson pelos 2 gols, jogador da Ferroviária que tem qualidade, jogador do Guarani, nenhum deles hoje merece o meu voto, Edu. E o Luca, o que aconteceu com ele? O Luca, ele teve um problema na coxa esquerda, muscular, será melhor avaliado pelo departamento médico. Acho difícil o Luca entrar em campo no próximo sábado contra a equipe do Santa Cruz às 17 horas no Brinco. E ele vai ser melhor avaliado quando voltar para Campinas a partir de amanhã, Edu. E quanto está o ingresso do Guarani, hein? Para sábado? É o mesmo? Ainda não tem os valores, mas provavelmente, Edu, vai ser naquele valor, na casa de 30, 20 e 10 reais a meia entrada. Vai ser nessa casa aí. Com a camisa do Guarani, né? Com a camisa do Guarani, tem que se inscrever no Sócio Campeão Free. sociocampeãofree.com.br. E o torcedor realmente, Edu, mandando mensagens, o torcedor tá muito chateado, muito bravo com esse desempenho do Guarani, principalmente com o técnico Hélio Cizenando, Edu. Tá, mas todo mundo aqui na bronca com o Hélio, hein? Que é isso? Tá bom, até daqui a pouco então, Breno. Valeu, Edu! É isso aí. Vamos lá, Gleger Zorzinho, o craque. O artilheiro da noite, né, Edu? O artilheiro da noite, não tem como. Pra mim, o Alisson, craque do jogo. O que marcou 2 gols da Ferroviária, CH, o craque. Acompanha os relatores, Alisson. Muito bem, Alisson então marcou os 2 gols. Ferroviária só teve 2 titulares, hein? Quinta-feira, em Araraquara, o jogo da volta, Ferroviária e Ituano. Lá em Itu foi 1-0 para a Ferroviária, gol marcado nos acréscimos. Bom, o que acontece? A Ferroviária não joga por empate. A Ferroviária é diferente o regulamento. A Ferroviária pode perder até por diferença de 1 gol. Joga em casa, hein? Ela pode perder por diferença de 1 gol, que ela sobe pro Paulistão, porque empataria em tudo com o Ituano. Ferroviária, a melhor campanha, ela sobe. E parabéns, para falar nisso, parabéns à Portuguesa Santista, hein? Ganhou ontem Santos, 2-0 aí, ganhando o jogo e subindo, hein? Subir já tinha subido, mas ficou com o título da Série A3 e foi uma belíssima festa lá, mas tava cheio, hein? Olha, o Urico Murcio estava lotado. Olha, eu volto já com a ficha técnica e também com a defesa do jogo. É pressão total do Bugre, bolão do Jonathan pra Emerson, ponta esquerda, levantou na boca do gol, é pra subir, é pra empatar, Guilherme Parede, é gol! Gol! Do Bugre! Guilherme Parede, camisa 7! Na marca de 39 minutos! Etapa final de jogo! Parede! Ele não perdoa! Guilherme Parede marca, empatando o jogo! 2 gols de cabeça no jogo e o Guarani vai buscar o empate de novo. Guilherme Parede é fatal, é letal. Tava sumido, não tinha pego na bola. Mas aí aparece fator surpresa. Dá um cabeceio de mano mal pro fundo do gol de Dele Júnior. Empata o Bugre em Araraquara agora. Guarani 2, Ferroviária também 2. O que vale é o detalhe. Conta aí, Breno Beretta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Araraquara, Arena Fonte Luminosa. O Guarani entrou com Kaique França, Inayan, Jordan Costa, Rafael Donato e Emerson Barbosa, William Farias, Isaac e João Paulo, Ebert, Guilherme Cachoeira e Luca. A 28 do primeiro tempo, Luca sai contundido, posterior da coxa esquerda, entra o menino Kevin. No intervalo, sai Rafael Donato, entra outro zagueiro, Maurício Antônio. Depois do segundo tempo, por ordem cronológica, a 25 minutos, sai o Guilherme Cachoeira, entrou Guilherme Parede. E também a 25, sai Ebert e entra Mirandinha. E a 30 minutos, sai João Paulo, entra Diego Torres, a equipe do técnico Hélio Cizenando. A Ferroviária só entrou com 2 titulares, o goleiro Denis Júnior e o meia Raoni. A Ferroviária com Denis Júnior, Nicolas Ticianeri, Guilherme Ferreira e Juan. Schilling, depois Vini Faria, Alencar, depois Meirelles e David Souza, depois Gadu. Raoni, Alisson, depois Cantarelli e Pedro Estevan, depois Jonathan. O técnico é o Rogério Correia. Apitou o Tailan Azevedo Gomes, do Amapá. Olha, amarelo pro Guarani, William Farias, Mirandinha, Inayan e Maurício Antônio. Amarelo para a Ferroviária, Schilling e Alisson. Vamos aos gols, hein? 12 do primeiro tempo, 1-0 Ferroviária, gol do Alisson. A 24 do primeiro tempo, empata o Guarani com Guilherme Cachoeira. No segundo tempo, a 26 minutos, gol da Ferroviária. De novo Alisson, 2-1. E a 39, Guilherme Parede empata 2-2. Os 2 gols do Guarani foram de cabeça. Rede público não divulgados. E aqui a ficha técnica, Ferroviária 2, Guarani também 2 no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Antes, porém, aqui, muito obrigado ao Fernando Esmeriz. Alô, Fernandinho, muito obrigado, hein? Passando pra gente aqui o público e a renda. Olha o público, hein? 662,662 e a renda 9.300. Agora, o Breno Beretta tá do meu lado aqui. Falei, Breno, dá uma fustigada, porque o Breno Beretta fustiga. Tudo que você pedir pro Breno, ele vai atrás. E conseguiu, né, Breno? Quantos bugrinos, mais ou menos? Por volta de 170 bugrinos, Edu. E o barulho tava grande. Parecia, o pessoal até me falou, parecia que tava jogando em casa. Então, de Araraquara, uns 15, 12, 500 torcedores, por aí. Por volta disso. A Ferroviária tá no final aí da Série A2 e... Você sabe que eu morei lá quando eu trabalhava na IPTV de São Carlos, eu ia quase todo dia lá pra Araraquara, né, Edu? O pessoal não vai no campo mesmo lá. Aí tu também. Você sabe que o jogo de ida, Ituano 0 Ferroviário, que você acompanhou, tinha 3 mil pessoas. Tinha 3.700. 3.700. Pô, Ituano na reta final, jogo valendo o acesso. Você vai ver quinta-feira, eu acho que não vai ter isso. No estádio valendo o acesso na Série A2. Aí na Fonte Luminosa? Acho que não vai ter esse público de 3.700, não. Vai ser mais. Não, acho que vai ser menos. Menos ainda? É menos. Pessoal, lá é futebol feminino. Futebol feminino é forte, hein? Já foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Muito bem, olha, é o seguinte... Sabe quem que eu já entrevistei lá, Edu? Quem? Ex-jogador da Ferroviária, Douglas Onça, já ouviu falar? Lembro. Já entrevistei lá. Douglas Onça. Ferroviária, mas tem uma bela estrutura. É SAF, né? É SAF. Mas foi rebaixado. A maioria dos times hoje na Série C, 11 são SAF, Edu. Nossa, o que é isso? Mas nem sempre é um bom negócio, depende, né? Exato. Bom, olha, estamos aqui no quadro a defesa do jogo, 2-2 Ferroviária e Guarani. Antes, porém, o que aconteceu às 7 do segundo tempo, o jogo estava 1-1, hein, Roger Williams? Jogando errado, aproveitou a saída aqui, Bonão vai fazer o gol, Pedro Esteban, na trave! Mãos à cabeça, ele não acredita, o Guarani erra de novo a saída. E aí o Pedro Esteban ajeitou na perna direita, bateu, o goleiro não fez nenhuma menção, só tirou com os olhos, ela caprichosamente bateu no poste esquerdo, hein, bebê? Goleiro tem que ter sorte também, né? Cai que França com os olhos tirando. Mas, meu amigo Greg Zorzinho, meu amigo CH, eu só tenho uma defesa. Qual foi a defesa do jogo, hein? 10 do primeiro tempo, estava 0-0. Cachoeira versus Denis Júnior. Denis Júnior versus Cachoeira. E a defesa do jogo foi essa. A linha se aproveita na boca do gol pra fazer. Cachoeira bateu. Defendeu Denis Júnior. Milagre do arranqueiro da Ferrinha. Depois a bola colocada na área, a zaga furou.
ela sobrou nos pés do Cachoeira, sozinho ele bateu, o goleiro fez uma defesaça com os pés, Breno Beretta. Vamos ao gabarito. Tintim por tintim. Gabarito do jogo. Olha que beleza, hein? Olha o apito do sorveteiro, que bonitinho. Vamos lá, 2-2, Guarani e Ferroviária. Oi, Greger, a nota do jogo. Nota 5. CH. Nota 5. 5 e 5, bateu. Kaique França, se ele foi culpado nos gols, teve sorte também de tirar essa, tava batido, bateu na trave só com o zóio acompanhando. Defesa, eu acho que não teve. Que nota hoje do Kaique França? Não teve culpa nos gols, nota 5. Lateral direito, Inayan, como é que ele apoia, se apoia, defensivamente como foi? Olha, o Inayan, indiretamente ele foi envolvido no primeiro gol. A maior culpa no primeiro gol foi do Rafael Donato. Mas quando o Kaique França, ele espalma, Inayan e Jonathan Costa batem cabeça. Poderia ter evitado, mas não deu. E também no segundo gol, no pé de ferro, primeiro Jonathan Costa, é o que mais erra. Inayan também estava no lance e foi absorvido. Essas e outras, a nota do Inayan, CH. Já passou da hora dele ser substituído, ele não pode continuar nesse time titular, né? A colocação do Inayan desde o começo do jogo é uma das teimosias, entre outras, do técnico Hélio Cizenando. Eu não gostei do Inayan, não. 4 para ele. Bom, agora a dupla de zaga. Eu vou incluir 3 aqui, porque o Maurício Antônio entrou para o segundo tempo. Então vamos lá. Jonathan Costa e Rafael Donato. Depois, no intervalo, saiu Rafael Donato, entrou Maurício Antônio. Então esse trio aqui. Porém, o Rafael Donato culpado no primeiro gol e o Jonathan Costa culpado no segundo gol e perdeu no pé de ferro pro Alisson. Vamos lá. Oi, Greger. O Maurício vai ficar com uma nota 4,5. E os outros dois com nota 3. Tanto o Jonathan quanto o Donato. Não foram bem. O Maurício Antônio teve um problema com o Raoni. Quase que o Raoni faz o terceiro gol. CH, Jonathan Costa, Rafael Donato e o Maurício Antônio que entrou no segundo tempo. Dos 3, o Maurício foi o melhor, leva nota 4. Agora o Jonathan e o Donatão, desastre. 3. Ô, Breno, um apelido que eu li eu achei que foi a melhor definição, Edu. O Donatão? No intervalo do jogo que eu li várias mensagens. Ônibus quebrado. Ônibus quebrado sem freio. Funcionando só a primeira. Donatão precisa, reavaliar aí. Quem cruzou, você falou que quem cruzou para o segundo gol foi o Emerson? Foi o Emerson. Na cabeça do Parede? Isso. Vamos lá, CH, Emerson Barbosa, ele que cruzou aí para o segundo gol de empate a 39 segundo tempo. Como é que ele foi? Foi relativamente bem, nota 5,5 para ele. Vamos aí a dupla de volantes. Vou colocar o Isaac como volante, não sei se vocês concordam. Se vocês não concordarem, eu separo, tá? William Farias e Isaac. Vamos lá. William Farias, deixa eu ver aqui, tem um probleminha dele aqui, sim. Teve um probleminha dele aqui. Bola na trave. Essa bola que bateu na trave às 7 do segundo tempo, estava 1-1, foi uma falha do William Farias. E aí, o Pedro acabou chutando no travessão. Vamos lá, SH agora ou é o... Sou eu, né? É você, Gregory. William Farias e Isaac. William Farias, 4,5, Isaac, 4. Você falou, CH, alguma coisa do Isaac no segundo tempo, com referência ao posicionamento, estava muito atrás, não sei como é que fica. William Farias e Isaac. O Isaac não tem essa maneira do meio campo, da saída de bola, dos dois volantes ou o volante meia jogarem, ela é muito equivocada. Eles jogam em linha os dois para receber bola dos laterais e dos zagueiros. Está errado isso. E tem que ter mais mobilidade sem a bola dos dois, só que os dois são lentos. Então por isso que a gente tem repetidas vezes dito aqui que o Guarani precisa achar uma alternativa. Não é possível que na base não tenha um jogador melhor do que esses dois, não é? O Isaac até não contestei, porque não tem o Natan Melo, tem que ir o Isaac mesmo, mas os dois para mim, foram mal. O grande segredo, além dos erros individuais desse empate amargo do Guarani,
foi o desempenho dos dois volantes, que para mim não foram bem. 4 para os dois. Bom, daqui para frente vou precisar de vocês dois, tá? 2-2, Ferroviária e Guarani. Guarani e Ferroviária foi 2-2. Vamos lá, João Paulo Gleger foi até 30 do segundo tempo. Eu me lembro de um lance dele, foi no primeiro tempo, já estava 1-1, 32 minutos, dentro da área, ele sai da marcação, gira e bate e raspou. Deu uma raspada na trave aí. Vamos lá, João Paulo. Aqui tá novinho. Hoje, pra mim, no primeiro tempo, principalmente, ele participou um pouco mais do que nas últimas partidas. Segundo tempo, apagadão. 5. João Paulo, CH. Edu, eu esperava muito mais, né? Primeiro tempo, ele até participou da metade pra frente em 2, 3 lances, mas segundo tempo não pegou na bola. Foi tragado pela marcação, às vezes individual, em cima dele, não conseguiu jogar. Tanto é que no segundo tempo veio do lado dos volantes aqui para pegar na bola, porque não estava participando do jogo. Eu fiquei bem decepcionado com o futebol dele, 5 a nota. Só uma observação, eu perguntei pro Breno me ajudando aqui, gente, a respeito do Isaac, eu lembrei, e no site do Mariolani, o Breno verificou para mim quantos jogos hoje? Hoje, provavelmente 99, porque eu acho que ele não atualizou ainda. Não, ele vai atualizar depois. 99, então sábado, se ele jogar, ele completa 100 jogos. 100 jogos. Depois você vê pra mim, não precisa ser agora, qual foi o último jogador que completou 100 jogos com a camisa do Guarani. Muito bem, Isaac, próximo de 100 jogos, hein? Eu continuo com você, CH. Ebert, por quê? Porque no intervalo você comentou... Ebert apagado. Como é que ficou no segundo tempo? Ele saiu a 25 minutos e a nota do Ebert? Apagadíssimo. Ele luta bastante, mas participou pouco do jogo. Figura decorativa. 4. E aí, Gleger, Ebert? Foi mal, né? 4. Guilherme Cachoeira perdeu um gol feito, estava 0-0, o goleiro tirou com os pés, mas depois acabou fazendo de cabeça, ele é baixinho. Fez de cabeça um passe açucarado do Luca. O Cachoeira, CH. Cachoeira. Perseguido por Gleger Zorzin. Eu gostei do Cachoeira, cara. Acredite, olha o que eu tô falando aqui. Eu gostei do Cachoeira. Se não fosse o Alisson, jogador da Ferroviária, eu tinha votado nele. Como o melhor em campo. Para mim, 5,5. Surpreendente o desempenho do Cachoeira nesse jogo, Edu. Cachoeira, Gleger. Coloca a cornetinha aí de novo aí, vamos lá. A cornetinha. Então, vai. Pra mim é o melhor jogo do Cachoeira, nota 5. No segundo tempo, você lembra, Breno, a arrancada que ele deu no segundo tempo? Ele deu uma arrancada, esquerda, cruzou, né? A zaga tirou. Ele vai ser papai, é isso? Por isso que ele colocou a bola? Vai ser papai. Ele colocou a bola debaixo da blusa, né? Ele anunciou esses dias, ele com a esposa, que vai ser papai. Tá, e o último que fez 100 jogos foi Pelo o Bruno que eu vi Mendes. aqui, foi o Bruno Mendes em 2023, setembro de 2023. E tem também aquele outro volante, o Bruno Silva foi em 2022. Certo. Muito bem, estamos aqui no Luca agora, hein, seu CH. O Luca se machucou, ele deu passe, foi ele que açucaradamente deu passe pro Cachoeira empatar de cabeça, saiu, entrou o Kevin, e quando o Kevin entrou, o Bruno Beretta falou assim, ó, a melhor oportunidade do Kevin vai ser a partida que ele mais vai jogar. Então você fala do Luca e fala do Kevin, CH. Bom, o Luca, ele fez uma jogadaça no gol do Cachoeira, mas depois machucou, né? Então eu vou dar nota 5 pela jogada no gol, mas ele pouco participou do jogo. E o menino Kevin, ele dá uma mobilidade diferente pro ataque, né? É que o restante hoje não ajudou. Ele recebeu 2 bolas ali de costas, tomou a falta, fez bem a proteção. Ele dá mais opção para os meias. O problema é que os meias do Guarani não jogaram. Então hoje ele leva a nota 4, Edu. Esforçado. E aí, Gleger, Luca e depois Kevin. Kevin, lembrando, entrou a 28 do primeiro tempo. O Luca se machucou. Enquanto o Luca esteve, 4,5. E o Kevin realmente não entrou bem, não. Não entrou bem. Ele dá uma mobilidade, nós falávamos isso durante todo o jogo, mas é assim, né, Edu? Moleque, menino, né? Guarani não estava bem numa noite inspirada
e ele participou efetivamente do conjunto. Então a nota do Kevin hoje é 4,5. Tá, então eu emendo com você, Gleger. Os demais que entraram, que não foram citados, o Diego Torres entrou a 30 segundo tempo, o Mirandinha entrou a 25, Guilherme Parede também entrou a 25. A diferença é que o Parede empatou o jogo de cabeça, né? Fez o gol importantíssimo. Você quer falar alguma coisa desses três aqui? E emenda com o Hélio Cizenando. Bom, eu quero falar rapidamente só de dois. Do Paredes, né, que entrou e fez o gol. Parede. Entrou e fez o gol, né? E aí empata o jogo, livrando aí o Guarani de mais uma derrota fora de casa. Lembrando que o Parede participou efetivamente daquele jogo lá contra o Maranhão, né? Que ele tem o pênalti lá, ele acaba batendo o pênalti no rebote. Tiburcio. O Ebert faz o gol. Bateu na mão de Tiburcio. Bateu na mão de Tiburcio. Bateu na mão de Tiburcio, exatamente. Isso. Ô Edu, e eu queria, cara, o Mirandinha, cara, eu tenho falado direto isso, mas o Mirandinha no banco, cara. E ele entrou hoje, eu comecei a perceber o porquê, né? Não tá querendo nada com nada, viu, Mirandinha? É bom jogador, se tiver focado, empenhado, vai ajudar o Guarani. E aí, poxa vida, aparece o novo treinador e o Mirandinha só no banco. E eu tenho questionado muito isso. Mas o que tá acontecendo? Pô, pra mim o Mirandinha é o melhor desses atacantes todos que tem aí, tá no banco. E hoje, a hora que ele entrou, deu pra ver o porquê. Então a nota do Mirandinha hoje é 3, tá? Sim. E a do Parede, 5, pelo gol. E seu Hélio? E do Hélio Cizenando, né? Hélio Cizenando. Edu, nós falamos durante todo o jogo, tá? Ele precisa... Cara, o Guarani é muito previsível. O cara que vai pro jogo contra o Guarani, ele monta uma estratégia e vai até o final e toca e leva desconforto, faz gol no Guarani, né? Então não dá pra... O Guarani não tem alternativas de jogo. Porque jogador tem. Nós falamos de quantos aí que entraram aí. Então, assim, realmente o Hélio... Vou falar de novo, hein? Péssimo resultado pro Guarani, mas se tivesse Guarani, Ferroviária completa, o Guarani vindo de um bom resultado diante do Itabaiana jogando no Brinco de Ouro, seria um ótimo resultado esse 2-2. Mas pela circunstância e pelo aquele empate em casa, foi um péssimo resultado pro Guarani hoje. Então a nota do senhor Hélio Cizenando, que é bom treinador, mas até o momento não mostrou isso no Guarani, é 3. Um abraço, Gleger. Boa semana, Edu. Um abraço. Boa semana. Pra CH, você também. Um abraço. Boa noite. Boa noite. CH, olha, a gente falou do Maurício Antônio e do Kevin, que entraram. Os demais que entraram, Diego Torres, Mirandinha e o Parede, que fez o gol de empate, emendando com o Hélio Cizenando. Eu só vou falar do Parede, que fez o gol, né? Entrou com bastante vontade. Ele, né, fez a leitura correta no cruzamento do Emerson, empatou o jogo, legal. Vai levar uma nota 4 aí, mas entrou bem. O restante, figuras decorativas também ali, todo mundo correu pra caramba, se esforçou, mas precisa ter mais competência. E por falarmos de competência, eu quero dizer o seguinte: nos gols que o Guarani tomou hoje, não tem como o treinador controlar isso. Isso não é culpa do treinador. O que é culpa e tem que ficar na conta do treinador é as escolhas de escalação e o time previsível que se apresenta na 4ª partida do Campeonato Brasileiro da Série C. Tá faltando repertório. O Guarani joga só da mesma maneira e comete os mesmos erros. Saída de bola lenta, zagueiros cintura dura, não é? Laterais que mais erram do que acertam. Hoje o Nayan fez mais um desastroso jogo. O João Paulo sumiu, mas some também porque os dois volantes não conseguem jogar. O cerne do problema é ali. Se você arruma a saída de bola, o resto funciona melhor. De qualquer maneira, o seu Hélio precisa fazer esse time jogar. Mais uma vez, o Guarani decepcionou para mim e o treinador leva a nota 4, Edu. Boa semana, CH. Para todos nós, amém, boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Em 3 minutos, a palavra do Hélio Cizenando, técnico do Guarani. Aqui 2-2, Ferroviária e Guarani. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Muito bem, 2-2, Guarani Ferroviária, com a palavra então o técnico Guarani, Hélio Cizan. Oi, pois não, diga lá. Abraço, tem muita gente ouvindo a Rádio Bandeirantes, voltando lá de Araraquara, ouvindo pelos aplicativos. O Edemilson, por exemplo, é seu fã, Edu. Imagina, tá muito ouvindo, obrigado, Edemilson. só que ele se arrependeu de ter ido. Ele falou, poderia ter ficado em casa pra ver o Guarani jogar dessa maneira. Um abraço a todos, com muito carinho, muito obrigado, viu? Parabéns a vocês que, né, dão uma força pro time, acompanha. E não é todo lugar que vai dar pra ir, mas sempre vai alguém, onde o Guarani estiver, sempre vai alguém.
E hoje, a torcida é o maior patrimônio do Guarani, né? Pois é. Infelizmente, pessimamente administrado o Guarani, que deve ter eleições aí daqui 30 dias. Vamos ouvir o Hélio, Edu? Vamos lá. Chama aí, Hélio. Hélio Cizenando, coletiva, vamos ouvir. Boa noite, Pedro Coralha, Globo Esporte. Primeiro, uma análise sobre o jogo de hoje, né? A Ferroviária com time alternativo hoje, o Guarani, força total, foco na Série B. O que a gente pode tirar de aprendizado na partida de hoje, empate 2-2 aqui na Fonte Luminosa? Boa noite. Acho que precisamos elevar o nível, né? Eles sabem que não fizeram um grande jogo, nós sabemos que nós fizemos um grande jogo. Acho que é melhorar isso, melhorar o nosso dia a dia para chegar no dia do jogo e fazer o nosso melhor. Não foi um jogo bom comparado ao Itabaiana, à Volta Redonda. Tomamos gols de erros coletivos, individuais, e coisa que não vinha acontecendo. Agora é evoluir, é treinar, melhorar, achar as peças que encaixem melhor para a gente fazer um grande jogo no sábado contra Santa Cruz. A torcida demonstrou insatisfação no começo do segundo tempo, parou de apoiar durante o jogo ali. O que o senhor acha? Realmente faltou um pouco mais do time para entregar hoje aqui? A torcida, ela veio lá de Campinas, né? Pensamento positivo, ajudou bastante, não tinha muito o que ela fazer. O que ela pôde fazer, ela fez, nos ajudou. É nós termos vergonha na cara, nós que estamos ali no dia a dia, representar melhor eles, porque eles saíram de lá, gritaram, incentivaram e hoje, infelizmente, nós não fomos bem. Para o próximo jogo contra Santa Cruz, em casa, 2 gols dos dois, né, Guilherme, um baixinho, o outro entrando no segundo tempo, no lugar daquele mesmo. O que acertar? Você falou que teve duas falhas, 2 gols da Ferroviária. O que falta acertar no seu ponto de vista? A equipe segue invicta na competição, mas o que melhorar, o que acertar? Falta decisão acertada de cada jogador individual, um trabalho mais coletivo? Vamos tomar decisões, é muito do jogador, né? Mas vamos acertar, tá evoluindo a questão do ataque, né? Já tá fazendo gols, todas as partidas fizemos gols. Acho que é melhorar um pouquinho ali agora a falta de concentração ali no setor defensivo e melhorar também o último terço ali, que roda a bola, precisa ser mais efetivo ali na hora de empurrar a bola para dentro. Boa noite, Hélio, tudo bem? Publicast, Miguel Salek falando. Nós percebemos do lado de fora que o time não conseguiu igualar a Ferroviária na vontade. Tecnicamente é um time mais forte, mas a Ferroviária conseguiu igualar, até superar o Guarani na vontade. O que você vai levar disso para a competição? Porque a Ferroviária com o time sub-20 tira pontos importantes do Guarani na competição. Não chega a ser um time sub-20, né? O time é alternativo, né? Temos o Denis Júnior, temos o Alencar, tem vários jogadores ali que vêm fazendo parte do elenco profissional, né? Sub-20 ali, acho que era o zagueiro, acho que o meia, se eu estiver enganado. 5, sub-20, 17 no... Sub-20, eu acho que você tá... Mas tudo bem, né? Eu acho que nós vamos levar o quê? Aumentar o nível de concentração, chegar lá na frente. Nós tivemos a primeira oportunidade, foi nossa, tem que matar. Isso aí nós vamos levar um aprendizado. A cada jogo é um aprendizado, nunca tá bom. A competição tem 26 rodadas, se Deus quiser a gente chegar lá. E para chegar lá bem, tem que evoluir jogo a jogo. E hoje nós levar isso, que isso não for um bom jogo, melhorar para o próximo jogo de Santa Cruz, jogando em casa, responsabilidade muito grande nossa, que tem que evoluir. Alguns momentos do jogo, o Guarani e o Pet não conseguiu ter mais sucesso. E por que não conseguiu manter essa intensidade durante a partida? E além disso, queria que você falasse da troca do Rafael Donato pelo Maurício Antônio. Tivemos, várias vezes nós conseguimos roubar ali no perde e pressiona, né? E não conseguimos depois, né, roubar a bola e chegar lá na frente. Isso aí também gera uma certa ansiedade, né? Às vezes está com muita pressa, às vezes rouba a bola e já entrega. Mas vamos trabalhar em cima disso, está melhorando, é o nosso dia a dia isso aí. Em relação ao Maurício Donato, a gente precisava... O Maurício constrói um pouco melhor que o Donato, foi uma troca, uma estratégia, né? Para ver se o Maurício entrasse mais no campo adversário para trocar mais passes ali. Mas é mais uma estratégia mesmo, que os dois são de bom nível e tenho certeza que eles vão ajudar muito o Guarani ainda. Zenando, confirmando que foi opção mesmo a troca do Maurício Antônio, a entrada no lugar do Donato. Uma coisa é certa, né, Edu, que é vergonhosa a campanha do Guarani, mesmo não tendo perdido no campeonato ainda, com uma folha salarial que passa os 2 milhões de reais por mês. E o time não consegue jogar bem e o torcedor tá cada vez mais bravo a cada rodada que passa. Eu vou até arriscar dizer para você, Edu, que se sábado o Guarani não conseguir ganhar o jogo,
O Hélio Cizenano é bom colocar as barbas de molho, porque, ó, eu acho difícil ele continuar, viu, Edu? Olha, o Guarani é 10º colocado com 6 pontos. O Guarani vai pegar o Santa Cruz. Santa Cruz vem mal também, né, Breno? Santa Cruz é a segunda folha mais alta do campeonato, tá ali próximo também dos 2 milhões. De Claudinei Oliveira, 13º. Tá mal no campeonato também, Edu. Tá mal, 13º. O Santa Cruz, ele... Eu arrisco a dizer, Edu, que o técnico que perdeu o jogo sábado corre grande risco de ser demitido. O Santa Cruz ganhou na estreia do Itabaiana 1-0 em casa. Depois empatou 1-1 com o Floresta lá no Ceará. Depois perdeu, vem de 2 derrotas. Perdeu do Confiança 1-0 fora. E perdeu em casa pro Amazonas 1-0. Amazonas que é o líder, hein? É o líder da Série C com 12 pontos. Acabou de cair, tá bem, né? Quem? O Amazonas. Amazonas, acabou de cair. Foi rebaixado, exato. Liderando. Só uma informação aqui, na Série B, hoje só Atlético 0, Náutico 1. Então a Ponte, ela termina como 15ª com 7 pontos. A Ponte ganhou 3 posições. Na rodada anterior, a Ponte terminou no Z4, né, 18º com 4 pontos. Venceu, foi para 7. Então 15ª com 7 pontos a Ponte. Final de semana agora, então sábado tem Guarani e Santa Cruz, 17 horas no Brinco. E domingo, 16 horas, lá no 1º de maio, São Bernardo e Ponte. Breno, um abraço, viu, Breno? Um abraço, viu, Edu? E um parabéns. Abraço a todos os ouvintes, muito obrigado. Até a próxima. Sábado estaremos juntos novamente. Isso, e parabéns pelo trabalho. Você entrevistou o técnico do Santa Cruz, né? O Rogério estava ouvindo. O da Ferroviária, o Rogério Correia. Falei com ele no jogo que eu tava lá em Itu, cobrindo o jogo entre Ituano e Ferroviária, e falei com ele. Agora vou tentar entrevistar o Claudinei Oliveira para sábado, Edu. Um abraço, Breno. Valeu, sábado, um abraço, hein? Edu. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa, Guarani 2, Ferroviária 2, Araraquara. E a gente volta a qualquer momento. Vem aí a Voz do Brasil e a qualquer momento eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7.